E aí, pessoal, e aí, galera produteira, estamos aqui no nosso Quarto episódio do Produto do Piloto. Quê? Da segunda temporada. Segunda temporada, quem diria, né, cara? Quem diria? Caraca, passamos por um ano, hein? Sobreviveram pra contar a história. Sobrevivemos pra contar a história. Estamos aqui assim, ó, ferido e tal. Cambaleando. Vamos pra guerra, então aqui. Vamos morrer atirando. É isso aí, a gente tá aqui hoje. Mais uma noite falando de produto digital, falando de tecnologia, falando desse assunto que a gente ama. Então, pra gente, isso é diversão. Aqui a gente Um tá hobby, divertindo. virou um hobby, eu acho, né? A gente tá aqui porque a gente ama esse negócio, a gente ama falar desse assunto. E eu aqui... Eu amo estar com vocês, cara. Caraca, cara, eu vou o Rafa chorar, tá- cara, eu vou chorar. O Rafa vem, sempre puxa o lado emotivo aqui, ó. Eu te amo também, cara. Eu te Vai, amo. pô, Eu te amo. toca Cara, aqui. tamo junto aí. Eu aqui, José Roberto, cara, mais uma vez fazendo host pra essa galera, pra dar palco pra essa galera que tá aqui maravilhosa. Um papo que é sempre interessante, descontraído, solto. E esse é o propósito desse negócio aqui. Pra quem quer me encontrar, @José Roberto Oliveira, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, pra padronizar. Eu vou passar pro meu amigo Rafael Mazaro se apresentar. Por favor, Rafa. Eu não sei porque os caras me provocam toda vez. Sempre é você, é o próximo. Sempre a mesma coisa. Muito bem, turma. Mais uma vez aqui com essa galera que eu tenho um carinho especial. Nós já estamos aí na nossa segunda temporada, quem diria. E aqui a expectativa sempre alta, porque os convidados são de grande porte, os caras são feras. E hoje não é diferente, então a expectativa está muito boa. Vocês me encontram nas redes sociais, Mazaro Rafael, no Instagram. Voltei a fazer o CCA. Voltei a fazer, Patrocina os nós, caras tão patrocinando. Skill. E no LinkedIn, Rafael Mazaro. Pra ficar fácil, né? Aquele easter egg. coerente. Easter eggzinho. Aperta 52634, shift, @shift, pronto. Pronto. É isso. Vai lá, Renanzinho. Bom, mais um episódio, mais uma vez, sempre com essas lendas e sempre com um convidado de grande peso aí, cara fera. Sou o Renan Cap, no LinkedIn, Renan Cap, com 2 P's. E no Instagram também, Renan Cap. Olha só. Igualzinho. Sim. Legal. Antigamente Impressionante. ele era o mini craque do Alok, agora ele é o Forrest Gump. Literalmente. Mas não porque ele conta história, o cara corre aí 500 km por mês, cara. Tá nessa média aí. E hoje um episódio especial. Especial. Eu tô com uma expectativa tremenda. Então, estamos Toda vez aqui ele fala isso, viu? Toda vez. Não se sinta especial. Você diz isso pra todos. Então, a gente tá aqui com o Gianluca, sócio fundador do Marmita Digital. Um cara que trouxe o NodeConf pro Brasil. Ó, louco. Puta, cara, um cara que já fez história, só por isso. Cara, se apresenta aí, vamos lá. Bom, sou Jean Lucas, eu criei uma empresa chamada Marmita Digital e eu trabalho com tecnologia aí há uns milhares de anos, né? Trabalho tecnologia com a parte de comunidades e com a parte de fazer tecnologia mesmo, fazer principalmente produtos digitais, né? Que é o meu foco. E nessa área de comunidades aí, já participei de comunidade de Node, comunidade de inteligência artificial. Hoje eu tenho uma comunidade aí que eu lidero, que tem mais ou menos aí uns 700 líderes de tecnologia. Desses 700 aí, acho que uns 50% são Legal. pessoas no cargo de CTO, como o Zé aqui, que também faz parte lá do grupo, né? É isso aí. Tá lá com a gente. Então, é isso. Muito bom. E, cara, você Sensacional. é o cara que une as pessoas, né? Porque criar comunidade é meio isso, né? É meio juntar gente com afinidades de alguma forma correlatas, né? É engraçado, né? Porque, assim, pra mim, comunidade de tecnologia é algo... Tem a definição técnica, porque, assim, eu dou consultoria, às vezes, pra explicar o que é comunidade e tudo mais. Tem definição técnica, mas comunidade... Pra mim, é muito específico. Comunidade de tecnologia é um espaço pra você pedir ajuda quando você travou. Porque a gente que é de tecnologia, a gente sabe muito bem que quando você está falando de tecnologia, você não tem como aprender na escola. Porque o que você aprendeu na escola já está 5 anos para trás, né? Puxa um pouquinho já. Opa! O que você aprende na escola está 5 anos para trás. É verdade. E quando você sai da escola, você não tem mais onde ir. Você não tem... Mesmo quando existe MBA de tecnologia, existe. Mas MBA de tecnologia não te ensina tecnologia. Ele te ensina gestão de empresa. Então, assim, não tem um espaço para você aprender hoje, principalmente os assuntos que não são os assuntos óbvios, são novidades. Então, por exemplo, hoje, inteligência artificial não está sendo ensinado nas escolas.
essa onda nova de GPT e tal. Eu peço até desculpas para os meus pesquisadores, para a faculdade que eu estudei na USP São Carlos. E que tem seu mérito, tem seu mérito. Tem Não seu dá- mérito. Não dá pra tirar, tem seu A mérito. faculdade que eu vim era foco em pesquisa de inteligência artificial. Os caras falavam ali de GPT faz tempo. Só que quando você vai aprender a colocar na prática pro mercado, você não vai lá na academia. Você vai no grupo, você procura aqui quais são os grupos de inteligência artificial. Blá, blá, blá. Vai lá, entra no grupo e você pede ajuda. Então, o que é uma comunidade? Então, é um espaço que você se sente à vontade para parecer que você é burro. Porque você tem que perguntar coisa que você não sabe. É isso. E é isso que é a comunidade de tecnologia. E eu gosto muito de bater nesse ponto, porque o pessoal fala muita coisa. Não, comunidade é um quarto braço do marketing, quinto braço do marketing. Comunidade isso, comunidade aquilo. Mas comunidade é algo bem específico. É um espaço para você pedir ajuda e receber ajuda. Por isso até que tem lógica, né? A gente falar de N tipos de comunidade. Comunidade de clientes da empresa. Comunidade de ouvintes do produto piloto. Tem lógica vários tipos de comunidade, desde que seja um espaço que o pessoal possa chegar lá e falar, cara, tô aqui, tô aberto. É um tipo de afinidade, né? É um tipo de afinidade. É também um espaço ali que você perde um pouco a noção de hierarquia, porque você vai ter um cara ali que... O cara é CTO de uma empresa e vai pedir ajuda num assunto de programação, porque ele tá com um problema lá na base, ou você vai ter um cara que é programador e tá chegando pra um CTO lá e falando, o que é esse negócio aqui? Porque tem que perder um pouco disso para você poder perguntar, né? Então, é um espaço de compartilhamento de conhecimento. E, pô, isso gruda muito na minha história, porque eu aprendi a programar com um livro de programação que minha mãe me deu. Eu não sei porquê. 14 anos de idade, minha mãe me deu um livro de programação de aniversário. A gente foi no sebo lá e tal, eu fui lá e escolhi um livro de programação. Eu gostava muito de ler livros, né? Era um negócio que eu gostava de fazer nas férias. E aí eu comprei um livro de programação, mas eu aprendi a teoria, eu aprendi o que era um algoritmo, o livro era o C completo e total, né? Então, pô, aprendi ponteiro, essas coisas assim, mas eu não fiz nada com aquilo por um ano. Um ano depois, que aí um professor de física chegou e falou, olha, tem um pessoal ali que é o grupo de Linux e tal, que você não fala lá com eles. Aí eu comecei no grupo de Linux, aí eu comecei a instalar Linux nos computadores da escola, aí os caras começaram a conversar comigo e tal, e tinha um cara que era administrador lá da UFMS, que estava lá no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e ele falou, pô, ó, aprende tal coisa. Aí comecei a aprender com a comunidade, aí eu comecei a aplicar. Então antes até quando eu tinha teoria, pô, eu tava sabendo a teoria. Eu lembrava bem os capítulos do livro, mas aplicar era completamente diferente. E é até engraçado que o último capítulo desse livro aí, C completo total, era sobre inteligência artificial. Os caras fazendo uns programinhas em C, inteligência artificial, o livro é lá dos anos 80, né, cara? É. E aí o pessoal já tava porque já se fala de inteligência artificial há muitos anos, né? É um tema muito discutido. Mas você é de tecnologia, vocês são de tecnologia também. Vocês aprenderam, vamos lá, eu diria ali que 30% na faculdade, o resto você aprendeu dentro da empresa. Ah, é muito mais, eu acho. 30% eu acho que é muito. Sim. Eu aprendi menos na faculdade, eu acho. E nenhum demérito, porque o foco é outro, Sim. o foco é pesquisa. O foco é outro. Eu menos ainda. Eu formei em física. Então. Eu formei em física, então menos ainda. Física você aprende tudo, né? Isso que eu ia falar. Tem gente que tem o privilégio de fazer a faculdade e trabalhar na mesma área, mas tem gente que não. Mas na prática é totalmente... E a graça de tecnologia também é essa, né? Que não tem esse preconceito. A área de tecnologia não exige diploma na Exato. E de certa forma, a universidade também é uma comunidade, foi onde eu criei vários vínculos que eu levo até hoje. Mas é uma comunidade dos alunos. Sim. Mas com os professores. Exato, mas olha só, de certa forma, a conexão que eu fiz com os alunos me abriram portas, me trouxeram insights de como criar outras coisas junto com essa galera. Sim. Então, mas uma pergunta, assim, você acha que a comunidade, por padrão, por desenho, por design, que fez isso? Não. Ou é um efeito colateral? Isso é uma questão pra mim. O que você acha? Eu acho que é por efeito colateral. Eu acho que é um pouco que a faculdade faz também. Assim, mas depende do professor. Eu tive um professor Exato. maluco de robótica, o Eduardo Simões aí, pra quem estudou lá na USP São Carlos, que o cara, ele metia fogo em robô. Ele sabe que ele é maluco. Tal. Ele sabe que é maluco. Então, Ele se beleza. apresenta como maluco. Ele queimava... Tem remix de vídeo dele queimando robô no laboratório e tal. E ele é um cara assim que ele falava, você tá fazendo tal coisa com Arduino, fala com fulano, tá mexendo com Raspberry. Ele conectava as pessoas. Ele fazia esse papel de conectador. Assim, não é job description. Que o job description do pesquisador hoje é entregar paper. Mas os professores fazem isso, marcam a vida do aluno, né? Que eu dei esse exemplo de professor, mas tem vários outros professores que fazem isso também. Eu tenho uma impressão, assim,
E aí eu não sei se é o nosso mercado, assim, eu sempre convivi com muita colaboração, tá? Sempre convivi. Desde que eu comecei a programar profissionalmente, é claro que quando eu tava ali fazendo os meus primeiros estudos, entendendo o que era e tal, fiz alguma coisa sozinho, mas o resto com apoio de professor, com apoio daquele cara que estava do meu lado, que era mais sênior do que eu, mas sempre tinha alguém para me ajudar, sempre. Eu tô puxando a memória aqui, e tô indo longe, inclusive, e eu não me recordo no momento em que eu tivesse ali e não tivesse simplesmente ninguém para me dar algum suporte. Sim, mas se você pega no espírito acadêmico, quando o pessoal fala do espírito acadêmico e tal, é o espírito da colaboração, que um cara ajuda a fazer review do paper do outro, tudo mais. Esse é o espírito. Mas hoje, e assim, eu digo isso como uma crítica honesta para que melhore, mas hoje o foco, e é um motivo porque eu não fui para pesquisa, é que o foco é na produção de papers, número de papers por semestre. Tem uma meta? Tem meta. Tem meta e é agressiva a meta. Senão você não vira um pesquisador que é promovido, você não vira um pesquisador de referência. E não é só meta de fazer paper, é meta de quantas vezes você foi citado. Então se o cara pega uma ideia lá, pega lá vamos pegar o Einstein, literalmente o Einstein, que ele ganhou lá o prêmio Nobel pela coisa específica do fóton lá, da energia do fóton. A relatividade não foi o que deu o prêmio Nobel pra ele. Por curiosidade não foi. Mas ele ganhou lá o prêmio Nobel dele. Se fosse hoje, ele pegaria aquele paper e transformaria em 60 papers, para cada paper referenciar o paper anterior. Verdade. Porque é o jeito que a academia tá agora. Sim. Porque virou uma fábrica de paper que as pessoas são medidas pelo número. Sabe aquela coisa quando a métrica vira um alvo? Poderia estar ela tudo é uma no métrica único ruim? lugar, mas aí você vai... Pra porque- isso, leia tal coisa e tal coisa, e uma coisa vai conectando a outra. Porque senão ele não é promovido. Cheio de backlink. E ele não ganha grana pro laboratório dele, ele etc, etc, etc. Mas olha o ponto, Renan. Tem meta. Por isso que a nossa comunidade de escrever os artigos, ela não foi pra frente, cara, a gente não tinha meta. A gente falou, vamos falar, que é mais interessante do que a gente escrever, porque a gente escreve mal. Mas é curioso. Sacanagem, a gente não Curioso. escreve mal, é que é bem puxado escrever. É puxado escrever, por isso tem que ter meta, mas quando uma métrica vira meta, ela vira uma métrica ruim automaticamente. Que o teu propósito não é transferir o conhecimento, o propósito Não. é produzir Vira papel uma ali máquina, mesmo, né? né? E fora os vários produzir- escândalos que aparecem de professores que combinam para cada um fazer um paper referenciando o outro, tal. Isso aconteceu não só no Brasil, em várias universidades, porque é o jeito que o mercado virou. E virou um mercado, né? Também virou toda uma discussão. Todo mundo buscando autoridade no assunto, o que buscam? É que, no fundo, tudo vira dinheiro. Mas no que sentido? Quem vai receber a promoção para virar o chefe de departamento? O cara que tem mais paper. Quem vai receber mais grana para pesquisa? O cara que tem mais paper, o cara que tem mais reference. É a construção de autoridade, tudo. É a construção de reputação no meio, porque você chega para um outro cara e fala, eu tenho 6.000 papers citados. O outro fala, caraca, eu só tenho 30, eu sou ser humano. Entendeu? Então tem esse outro lado aí. E agora tem um outro lado pior, que é, existe a indústria dos papers de pesquisa. Então você tem, na computação, eu não sei o quanto vocês leem papers, eu ainda leio muito papers. Não leio. Quase nenhum. Eu sou maluco, eu gosto de ficar lendo paper ali mesmo. E dos papers que saem, eu uso muito um site chamado Arxiv, ARXIV, que é archive e tal, porque lá os papers são gratuitos para entrar. Mas se você for ver Nature, se você for ver Elsevier, essas empresas aí, os caras cobram uma grana violenta para você entrar. E assim, você foi lá e submeteu o paper. Se você não tem um contato lá dentro, se você não sabe quem você paga, o seu paper nunca vai receber review. Tem um jabá de paper ali. Mas é uma indústria de um jabá. jabazinho É de- bizarro isso, cara. E as Bizarro. coisas estão também Impressionante. evoluindo. Existe uma indústria de cortes agora. A gente tem relatos de pessoas do nosso meio aqui que as pessoas procuram, por exemplo, aqui por hipótese, né? O Estudos Voz fala, cara, eu preciso ir aí pra gravar por 30 minutos eu vou falar, eu quero que você foque no que eu vou falar aqui pra isso virar corte. Corta, sei lá. Como se fosse uma Entendeu? conversa, mas só Como que se só fosse fica uma na conversa, pessoa. vai fazer uma pergunta pra mim, Sim. eu vou te responder, isso vira um corte pra vender. Mas Caramba. Acredita, cara? Tem, isso acho que tem muito tem muito a ver com o fato de que as pessoas estão muito correndo atrás do tema de autoridade, né? Assim como tem a indústria do paper, né? Sim. O cara tá buscando reputação. Reputação. E quando você tá vou pegar uma situação hipotética. Você tá numa Big Corp há muitos anos, é um exemplo. Você, às vezes, não tá trabalhando o teu LinkedIn. Sim. E quando você tá simplesmente cai no mercado e vai buscar alguma coisa,
você às vezes se vê, eu já vi casos de amigos assim, se vê em uma situação em que você não tem poucas referências para você ser visto naquele oceano de pessoas que tá ali. Sim. E aí você vai buscando referências. Eu acho que tem muito disso, né? E olhando pelo lado do copo. Isso olhando pelo lado do copo meio cheio, né? Do lado do copo meio vazio, eu acho que tem muita gente também que quer aparecer e quer estar no As buzz. questões de LinkedIn. Né? Cara, você acha que tem todo o mercado, vergonha né? alheia, Compra de seguidores também tá, tem Tem. mais Compra tem. de seguidores Compra até é de bobo, visualização. Porque... Artigo que você vê que nitidamente o cara não escreveu. Sim. É. A compra de seguidores é muito curiosa porque, assim, você não ganha nada com a compra de seguidores. Porque você quer pessoas que te sigam que vão te reconhecer. Você tá comprando seguidor, o cara não vai te reconhecer, não vai adiantar, né? É puramente vaidade do número, não adianta nada. Mas do ponto anterior que você estava falando aqui, é muito curioso, tá? É muito curioso Você estava falando, assim, especificamente dessa parte, assim, da pessoa não construir a imagem. Eu acho que esse é o ponto que mais me dói dentro de comunidade de tecnologia. O que mais me dói de comunidade de tecnologia? Desculpa. O que mais me dói de comunidade de tecnologia é o seguinte. O profissional, e não é só de tecnologia, mas o profissional não se preocupa em construir uma imagem profissional até ele ser demitido. Porque quando ele foi demitido, ele vai procurar, ele vai... deixa eu atualizar meu LinkedIn. E é um mau hábito... Isso é clássico. É um clássico. É uma merda. Eu sou programador, eu gosto de ser programador. Eu, no meu final de semana, eu quero gastar tempo programando, porque no trabalho não dá mais pra programar, não é mais divertido programar no trabalho. Eu vou lá programar no final de semana. Eu vou gastar tempo postando no LinkedIn que eu fiz uma extensão do Chrome pra organizar as minhas abas. Porque é irrelevante pro tipo de trabalho que eu quero fazer, mas era o projeto que eu tava a fim de fazer esse último final de semana. E às vezes você não valoriza o que você faz, né, cara? E aí você começa a não muito. valorizar. É tradicional, principalmente, vamos lá, vai de 35 pra baixo, a pessoa ter síndrome de impostor. De falar, não, pô, eu só sei fazer uns negócios aqui em JavaScript quando eu procuro Stack Overflow, quando eu procuro o OpenAI, o chat GPT-4. Eu não sei. Pô, o cara sabe a pesquisa do que montar, o cara resolveu o problema. E muita gente nem sabe porque a gente não aprende o que é um programador. E aí fica a minha pergunta pra você, o que é um programador pra vocês? É uma boa pergunta. Cara, pra mim, programador é um cara que resolve problema. Usando através da tecnologia. Usando Perfeito. Ele não tem que usar a linguagem de programação. Ele precisa usar a linguagem de programação. Não, mas poderia se ele ser resolver algo o problema- low code. Poderia ser algo low code, inclusive. Podia ser um code. Podia E ser ele um pode ser um chat da programa. OpenAI. Pode ser. Resolveu no chat lá, resolveu, tá E resolvido. na real, então, Tem que pra usar mim, alguma ferramenta. sendo bem assim, a versão 1. Versão 0, pra mim, é o cara que resolve o problema. É o cara que resolve o problema. É. Pouca gente sabe expressar isso num currículo. Pouca gente sabe virar e falar, cara, eu ajudei a empresa a resolver esse problema que deu impacto em tal lugar. Aí o cara vai falar, não, eu aprendi a usar Power BI, eu aprendi a usar o editor do vídeo, CapCut, para ajudar o pessoal do marketing. Não vai falar, não, peraí, qual foi o problema que eu resolvi? E a gente não lembra depois, né? Porque, cara, o que a gente tá fazendo aqui agora, se a gente voltar daqui um mês, a gente não vai lembrar do que a gente falou nesse podcast. É verdade, verdade. Você não vai lembrar daqui 3 anos o que você fez no seu trabalho, cara. Você tem que ir anotando enquanto você faz, né? Então o pessoal não tem essa noção, assim. E eu gostaria, assim, acho que um dos maiores frutos de qualquer comunidade que eu participo é ajudar os profissionais a verem que, eles ajudam outras pessoas, os caras não percebem o quanto uns ajudam os outros. E a outra parte que eu gostaria que o pessoal começasse a colocar mais pra fora. Porque ninguém tem tempo pra fazer conteúdo, ao mesmo tempo que ninguém tem tempo pra olhar conteúdo. Só que agora, hoje, como todo mundo virou um podcast, cada pessoa é um podcast, né? Já ligou o TikTok e ele virou um podcast. Todo mundo é produtor de conteúdo. Você acaba indo em quem você confia, quem você conhece. Pô, a gente foi lá, a gente fez agora um negócio de você trabalha na comunidade. Você fala, porra, o Jean é lá da comunidade, conheço ele, o cara é legal, tal, dá pra gente fazer alguma coisa, vou ouvir o que ele quer falar. Se não, fica 400 pessoas falando, 400 pessoas ouvindo, também não dá certo. Então você tem que ir falando ao longo do tempo, porque na hora que você precisar falar, você já vai ter construído aquela audiência e tal. Isso é algo assim que é algo básico de carreira, só que ninguém ensina, cara, hoje. Não tem uma escola, não tem nenhum lugar que ensina essa coisa básica. Mas isso é extremamente de vida, complexo. E pro programador em si, que tem essa coisa do... Principalmente quando você vai ficando mais sênior, né? E que você vai ganhando... É isso, né? Você começa com um bom nível de dependência, né? E aí você vai ganhando maturidade, vai ficando independente, você vai se isolando, né? Até o ponto que o cara se acha a estrela. Né? A supernova. O cara que é o... Não tem mais o que aprender. Os outros vêm a mim. É. Pedir ajuda. E aí, assim,
Aí o cara não quer se conectar com o problema que ele tá resolvendo às vezes, ele só quer codar, e aí é código puro. Hoje isso é mais difícil, mas no passado isso aconteceu bastante. E uma coisa que eu particularmente costumo exercitar muito é tentar mostrar, inclusive, pro time que problema eles estão resolvendo. Porque eu acho que, às vezes, o cara dá um clique pro cara. Cara, puta, você não tá aqui só pra É que eu acho que você trabalha em empresa boa, e cara. escrever algumas linhas de código. Você tá aqui pra resolver esse problema aqui. Ó. O que você acha, cara? Você trabalha em empresa boa, porque eu vejo muito profissional aí que o cara fala, não, resolver problema não é comigo, eu sou o cara de SRE, eu sou o cara de DevOps, eu sou o cara de C++. Mas isso acontece muito. Né? Cabeça fechada. Mas tô com um problema aqui e tal. E eu já ouvi essa. Quer ver eu surtar empresa boa quer ver eu surtar alguém me dizer, mas esse não é meu job description. Olha só, a primeira semana como CTO de uma empresa, eu chego na pessoa que saiu e vira assim e pergunto, mas por que não foi feito nenhuma ferramenta interna? A empresa tinha site, tinha tudo. Eu falo, não é minha tarefa fazer ferramentas internas. Mas você era o CTO, cara? Não era meu papel fazer ferramentas internas. Eu falei, não é nem resolver o problema do colega do lado, assim, tipo, não é meu papel fazer ferramentas. Eu fiquei, caralho, cara, como é que pode? Acho que também tá muito conectado ao perfil da pessoa também, né, cara? O papel do cara era fazer código. O perfil, a cultura da empresa. Cultura da empresa, se não quer fazer com que a informação chegue na ponta. complexo, Fomentar a discussão, ela minimamente precisa acontecer. Eu tenho nos meus times também várias pessoas que, cara, você percebe que ela basicamente quer entrar no mundinho dela ali e viver ali. Quer receber demanda e executar. A gente técnica é apaixonada, ele quer fazer o que ele tem paixão. Mas é papel nosso também garantir que, minimamente assim, ó, cara, o que você está fazendo hoje resolve um problema que o cara hoje tenta fazer um login para poder resolver o atendimento dele e ele não consegue. Então você está ajudando as pessoas de certa forma e tem um indicador por trás daquilo. Então, minimamente, acho que dar essa visão é uma discussão de cultura, é uma discussão de querer. Posso tentar refrasear a sua frase para ver se eu entendi que é: você não está sendo pago para fazer a sua paixão, você está sendo pago para resolver problema. É a tua paixão, mas você está sendo pago para resolver o problema. Sim. Antes da tua paixão. Se você resolve com a tua paixão, legal, mas se você resolve com a tua ferramenta, você está sendo pago para resolver problema no fim do dia. Isso. Que bom que você é apaixonado. Que bom, parabéns. Que bom que você é apaixonado. Maravilhoso. Mas você tá aqui pra resolver esse negócio. E às vezes tem que fazer coisa que você não gosta, né? É natural. Você tem que resolver o problema. Tem que resolver. Tem que fazer o que tem que ser feito, né? Você tem filho? Eu não. Vocês têm filho? Um Sim. monte. Teve que limpar a bunda do bebê, cara. É isso Tem que aí. limpar a bunda do bebê. Não tem um lado bom, um lado ruim. Tem não paixão jeito. pelo meu filho, mas eu não encosto na bunda sua. Cara, Não tem jeito, não tem tem, jeito. né, cara? Não tem essa opção. Exatamente. Não, todo trabalho tem seus ônus e bônus. Eu recentemente promovi um coordenador e o cara falou, pô, esse negócio de fazer as planilhas, de aprovar a hora da galera é chato. Eu falei, não, Chato. cara, Realmente vem no pacote, né? Vem junto. Aí, né? Mas pensa bem, o cara vai receber o salário. Aquele acréscimozinho ali no contra-cheque, vem esse timezinho aqui, né? Vai poder botar aquele nomezinho lá no LinkedIn e by the way, vem esse filhotinho aqui pra você cuidar. Mas tem, cara. Todo trabalho todo terá trabalho, o seu corno job, não tem jeito. Faz parte do jogo. E isso, eu te ouvindo falar assim, um pouco dessa situação que você viveu, do cara que não tinha uma visão ali conectada à solução de problema, né? Me passa um pouco sobre a construção do papel do CTO, sabia? Porque é uma coisa controversa, né? É uma coisa controversa. Porque tem todo tipo de CTO no mercado, né? Tem aquele cara que é super técnico, tem o cara que tem aquele perfil old school, tem aquele perfil que é um perfil de business, tem aquele cara que vai discutir do cap table, vai participar da due diligence, vai discutir o pitch deck no fim e vai estar ali fazendo uma intermediação com um time de tech, né? Sim. Então, no fim das contas, tem todo tipo. E como é que é a tua visão disso? Coçando, assim. É agora! É agora. Fala aí. Não. Pô, antes de tudo, eu gostaria que na língua portuguesa tivesse uma forma melhor de falar, porque ninguém é CTO. O cara, ele está CTO. Ele é o cara que, momentaneamente, no período ali... Nenhuma empresa tem o mesmo CTO do começo ao fim. No momento, precisa de alguém para ser o balde final ali, para ser o responsável pela área de tecnologia.
se a empresa é de tecnologia ou não, tem que ter alguém que está responsável pela tecnologia. Aliás, deveria, inclusive, ter um tempo muito bem estabelecido. Assim. Existe um Depende. ciclo de vida, existe um ciclo de vida. Exatamente. E aí que entra o primeiro problema aqui. Existe o lance que... Vamos lá, existem vários mundos. O primeiro mundo que eu vou falar é o mundo das startups. A gente está saindo agora de um mundo que está morrendo de startups, que era um mundo que os juros dos bancos centrais eram negativos e você não tinha onde investir dinheiro. Você é um cara da Arábia Saudita, você tem aí 15 bilhões e para capilarizar seu risco, você vai pôr só 200 milhões em startups. Isso aí. Porque não tinha onde pôr grana, você ia pôr em startup. É uma péssima ideia, só perde dinheiro, mas é o melhor que tem agora porque os juros são negativos. Você deixa lá no seu banco na Europa, fora do seu país, você não vai dar certo. Então você vai pôr em startup, vai largar na mão lá do pessoal lá da SoftBank, eles vão investir no seu nome. Beleza. Nesse mundo, virou... Sabe aquele negócio que a gente falou agora da métrica? Quando a métrica vira o alvo, inverte tudo. Então, a métrica virou, vamos achar startups que vão crescer muito, e as startups crescem porque elas são igual ao Netflix, porque elas contratam muita gente, e toda startup que é que nem o Netflix tem uma área de tecnologia que inova, então vamos fazer o seguinte, a meta agora é, contrata startup que tem CTO, contrata startup que está contratando muita gente, mais do que ganha dinheiro, ela está gastando contratando pessoas, e ela está crescendo muito rápido, growth. Esses foram os últimos 10 anos do mundo de tecnologia. Legal, o que isso causa? Aí, triple. Exato. O que importa é isso. Não importa se você tá torrando 10 vezes o caixa. Foda-se o Unit Economics, né? Não, porque o Unit Economics é a grana do cara que tá lá. Então, a gente vai levantar um primeiro round para levantar o segundo, para levantar o terceiro. Depois que a gente levantar todos os rounds do mundo, talvez esse mundo de juros acabe, e acabou, e a gente vai ser um monopólio porque ninguém nunca mais vai conseguir levantar dinheiro tão barato. Não é uma lógica totalmente absurda. Não é totalmente absurda. Mas ela é muito agressiva. O ponto ela não é nem um pouco absurda. Porque o mundo era assim. Sim. Agora... Eu sempre falo da lógica das engrenagens, né? Isso. A engrenagem são duas engrenagens, resultado e crescimento. Exatamente. Né? Então você consegue produzir uma engrenagem de crescimento que ela potencializa. Se as duas se encaixam, você tem um volume de uma base gigantesca. Exatamente. Às vezes $1 ou 50 centavos de dólar que você tira de cada um de uma base de 100 milhões, você vai... Porque aí você vai ter uma situação que nem hoje, que o CEO da Volkswagen falou, a gente nunca vai fazer um software para carro. Porque a Apple e porque a Google já fizeram e a gente já tá 10 anos atrasado. Pô, como os caras conseguiram 10 anos para ir em cima de uma indústria muito padronizada como é a automotiva? Contratou que nem louco, investiu grana que nem louco para poder conquistar essa margem. Tem lógica dentro do contexto. Sim. Porém, onde tá a malandragem? Onde tá o pulo do gato? Toda startup agora tem um CTO. Ah, mas tem 4 pessoas na startup. Tem CTO. Então, para mim, o termo CTO deveria entrar quando eu tenho um time executivo, e o time executivo tem que ter alguém responsável pela cadeira de tecnologia, e a empresa já tem um CIO, acaba tendo um CTO. Era assim que era. Sim. Porém, toda startup, para ter uma série A... Você não vai ter uma startup de série A sem CTO. Na verdade, o que eu mais tive de pedido uma época, porque talvez a audiência não tenha contexto, mas eu tenho contatos com vários CTOs do mercado, vinha muita empresa fala, cara, acabei de levantar a série A, você me indica um CTO? Porque senão o cara não levanta a série B sem um CTO. Porque essa era a lógica do mercado, mas essa lógica morreu. Então, esse é o primeiro universo. Esse é porque vira uma receitinha de bolo. Vira uma receita de bolo. Você tem que ter um console com track record, você tem que ter... Porque esse VC vai vender para outro VC, que vai vender para outro VC, que no final vai vender para SoftBank ou para Tiger ou para outros dois. Então, e esses caras não vão comprar uma empresa que não é com coração tecnológico. Sexy, né? A empresa não tecnologicamente. é sexy se ela não... Imagina uma empresa de tecnologia que não tem CTO? Não tem lógica. Mas precisa ter CTO quando você tem 3 funcionários? Não. Mas se você quer entrar no jogo, desse jogo que acabou de morrer, você tinha que ter. Então esse é o primeiro. Então esse é o tipo 1 do CTO. Esse é o tipo 1. Eu tenho o tipo 2. O tipo 2 é o cara que ele está no cargo de liderança de tecnologia. Eu tô passando por um momento de rebranding dessa comunidade que eu toco de líderes de tecnologia, para parar de falar de... O nome da comunidade é Confraria de CTOs. Eu tô tentando mudar para Confraria Tech. Por quê? Porque a ideia é que nem toda empresa tem CTO.
Tem empresas que são de ótimo calibre, tem empresas que ela faz o principal papel de uma empresa, ter lucro. E essa empresa que tem lucro, ela tem um cara responsável pela tecnologia e ele se chama diretor de tecnologia. Porque acima dele, quando o sócio está com dúvida, chama o cara. A gente tá o diretor de tecnologia tá lá. A gente vai trocar de SAP para TOTUS. Diretor de tecnologia que vai fazer essa escolha. Provavelmente ele vai ser o cara que vai sugerir se vai trocar de SAP para TOTUS ou não. Então, assim, ou se ele não vai decidir, né, que aí depende dos formatos de empresa, ele vai estar lá junto conversando. Se é uma empresa que o core é software, né? Exato. Se o chão de fábrica é software, daí você precisa de um diretor junto com o time executivo para tomar decisão junto, né? Aí você tem um outro nível de capacidade que é o que eu sempre digo. Você está numa mesa de reunião discutindo. Você é o cara de tecnologia, do teu lado tem um cara que só entende de finanças, do outro lado tem um cara que olha para marketing, ele não está preocupado, o outro está olhando para revenue, mas responsabilidade é a palavra. A responsabilidade de um é o marketing. E são cadeiras mesmo diferentes. Às vezes o cara não tem uma visão ele não tem uma visão elaborada, você não vai conseguir explicar para ele por que tá caro, por exemplo, o teu custo de storage. Ele vai falar, porra, então corta essa merda. Não é assim, E até nos anos 80, 90, não existia essa cadeira de tecnologia, porque a tecnologia não era tão importante nas empresas. Você tinha empresas que 100% rodavam no papel. Tem até um movimento tem até um paper caramba, como que é o nome? Que os caras sempre fazem um movimento tecnológico, esqueci o nome agora. E aí eles mostram que, cara, o mercado de petróleo e energia dominou até os inícios dos anos 2000, depois a tecnologia passou a dominar, e dos últimos 10 anos, todas as empresas, as principais empresas, né, as top 10 do mundo, são tecnológicas. São ciclos de mercado, né? São ciclos de mercado. A gente tá num ciclo agora de tecnologia. Eu acho que assim, existem arcos, tá? E dos grandes arcos que existem, você tem um arco que se chama digitalização. E esse arco de digitalização pegou o nome de digitalização recentemente, mas ele começou em 1960. Eu não acho que a gente chegou no final desse arco. Eu acho tá que longe. Tá longe de chegar no final desse arco. Então, esse grande crescimento teve agora em empresas de tecnologia é natural. O grande problema de ciclo é que o ciclo não segue o que está acontecendo na tecnologia necessariamente. Então, por exemplo, o ciclo de tecnologia ele acabou em 2000, com o estouro da bolha.com. Aí você teve um ciclo de real estate, que foi o estouro da bolha de 2008. Aí você teve outro ciclo de tecnologia agora. Geralmente, quando um ciclo desse dá um oposto de um boom, né? Ele retrai, quando você tem um colapso de um ciclo desse, o próximo ciclo não é o mesmo tema do ciclo anterior. Então, eu acho que agora, os próximos 10 anos, não vai ser os 10 anos mais sexys dos maiores cheques de tecnologia. Significa que tecnologia está diminuindo? Não. Não é o que vai chamar a atenção, não é os top 10 lá. Você teve lá, por exemplo, na mesma época que você falou, dos anos 2000 ali, logo antes, acho que uns 20 anos antes, você teve empresas japonesas. E o tema era empresas japonesas. E você teve o boom do Japão. Aí depois teve o colapso. Que foi boom de qualidade. Era boom de um monte de coisa. Padrão. A Sony ia dominar o mundo. Lean. Então, aí quando acabou esse boom aí, teve um outro boom no meio, depois veio o boom das startups.com, porque as startups.com iam dominar o mundo. Então, até é engraçado, você começa a ver pra onde tá indo esses booms pelos temas, né? Vai dominar o mundo, não vai dominar o mundo. Exemplo, agora tem gente falando que tem chance de uma bolha de AI começar agora. Sim. Tem uma chance. Não sei. Não sei. Eu tô por dentro do assunto e eu digo, eu não sei. Não sei se... tem uma chance. Tem chão ainda, né? Tem chão. Diferente do metaverso, pra mim, agora tem mais chances, porque realmente resolve problemas. Sim, concordo. Eu acho que o problema que blockchain resolvia era um problema muito específico, de um nicho específico, e não validou. Porém, ainda vai ter gente que vai falar que o blockchain tem utilidade, tem seus valores, mas resolve o matemática. Sem dúvida tem. Mas não é a transformação mundial que deu a sugerir, não é o próximo boom econômico. Porém, falando aqui um pouquinho aqui do porque que AI é diferente, tem muita oportunidade. É que eu não acho que a AI está tão madura quanto o buzz da mídia dá a entender. Não que AI está madura, mas tem a diferença da expectativa do público, porque a bolha é criada pela expectativa de fora. Tanto que a bolha que a gente passou agora de 2010 a 2020, você pode olhar de uma certa forma que é a bolha do mercado de SaaS. Software por assinatura. Você não precisa mais comprar o software inteiro. Você assina o que você precisa pagar tal. E aí você teve uma bolha gigantesca de empresas de SaaS. Você vê muita empresa ao redor disso, exceto um ou outro modelo que é exceção assim, mas que de forma geral é isso. Acesso a software de uma forma
Sim. você paga diferenciada. Antes você teria que, como agência imobiliária, você teria que pagar para ter um RP inteiro. Agora você vai lá, enfia na Loft, a Loft ela te Mas foi resolve. um movimento geral, não só... É global. como, por exemplo, E até eu- as assinaturas de músicas, essas coisas também virou um movimento de... Você não compra mais o CD, você Exato, compra... Vai na mesma linha, né? A Tendência tecnologia deu essa liberdade aí. É uma tendência de... Desmaterializar as coisas, né? E à medida que a gente vive cenários de estabilidade, né? Apesar de a gente ter guerras, a gente não tem uma grande guerra. E a gente vem alguns séculos aí de uma certa estabilidade, se é que se pode dizer assim. E a gente olha para essa geração que a gente tem agora, a gente é uma geração de abundância. E essa geração, ela até por viver nesse cenário de abundância, eu acho que até posso me incluir nisso também, porque vivi um pouco da transição, não de guerra, que eu não peguei guerra, mas da transição do cenário, inclusive econômico do nosso país, né? Aquela coisa de hiperinflação para inflação controlada, etc. E você vê hoje uma geração, né, que, cara, tem muito menos necessidade de posse do que no passado. Então, isso eu acho que tem uma capilaridade para todos os ramos. Tem desde de você não ter necessidade de comprar mais um carro, poder usar uma Eu tô aqui em São Paulo, eu sou o Uber. Você vai usar uma solução de mobilidade qualquer. Você ter uma casa e também usar uma solução que você não precisa ter a propriedade. Até Assistir um isso, filme. até você ter uma empresa e basear o teu negócio em algo que não é, que tá no core do teu business, que um RP tá no core do teu business. Sim. E você não tem, você não é a Eu sua acho propriedade. que você bateu no ponto que ninguém fala. Que o ponto que o pessoal fala, o jovem não quer ter casa. Se você for perguntar para um jovem, ele vai falar, eu acredito que eu nunca vou ter dinheiro na minha vida para comprar uma casa. Porque eu perdi a fé no sistema econômico. Só vai falar isso, tá? Você vê isso bem, o pessoal de geração TikTok pra frente fala isso. Mas o cara vê um potencial de uma carreira baseada no YouTube. E, meu amigo, o YouTube é uma empresa privada que não te dá direito nenhum. E o dia que do jeito que o YouTube dá, ele tira. Vide também qualquer outra empresa do mesmo padrão. Twitch, TikTok, qualquer outra. Então a pessoa fala, pô, legal, eu não vejo problema em construir a minha carreira totalmente dentro de uma plataforma que provavelmente daqui 5 anos não vai, daqui 10 anos não vai existir. Imagina o cara falar, cara, eu construí a minha carreira é ser especialista de Orkut. Acabou. E aí? Morreu. Mas o cara não vê problema nisso. E é engraçado que, pô, ele não vê problema em ser dono da própria empresa e a empresa dele tá totalmente dentro de uma outra plataforma que controla o tamanho da comissão e tudo mais. Troca, Uber, mesma coisa. Agora o Uber, os caras estão lutando, estão pegando outras opções e tudo mais, mas pro cara que faz só Uber Black e um dia alguém fez uma acusação falsa e ele não pode fazer corrida por 1 semana por causa disso. Tá ferrado. Quebrou o cara. Tá ferrado. Porque ele tá dentro de uma forma que ele não controla. A ideia de uma empresa nos anos 50 que não ia ter nenhum controle sobre o canal direto pro cliente dela era completamente inexistente. Hoje, tudo bem, eu construí a minha carreira baseado nisso. Mas vem as discussões de decoupling, né? Você pegou todo o fluxo de valor das pessoas e você começou a recortar em pequenas soluções. E aí você acaba usando de tudo, cara. Acho que a melhor aula de MBA que eu vi foi um professor falando, só existem 2 modelos de negócio, coupling e decoupling. É isso aí. É bundling e unbundling. Só existem 2 modelos de negócio. Ou você tá juntando ou você tá separando os modelos de E negócio. tem vários tipos de decoupling que vem acontecendo Mas olha só, na linha do tempo. tem um criador que eu respeito muito, se chama CGP Grey, no YouTube. O cara faz uns videozinhos explicando os assuntos específicos, tá? É bem aleatório. Ele pega um assunto, por exemplo, ele pegou pra falar de bandeiras. Ele fala de bandeiras e ele explica qual é a melhor, a pior e tal. Ou ele explica outro assunto que não tem nada a ver, explica num livro de como funciona sistemas de poder dentro de uma empresa. E ele começou sistematicamente a trocar. Falou, olha, eu tenho o meu podcast, você pode me ouvir no YouTube e no podcast. Você pode se inscrever na minha lista de e-mail para você receber um aviso, porque às vezes o YouTube não te manda notificação e eu quero ter mais controle sobre os meus canais. O cara começou a fazer um bundling de todos os canais dele para poder estar mais próximo dos clientes dele, porque falou, eu não quero ficar dependente de uma plataforma. E aí cria uma solução que, com essa solução você distribui nos canais, tal. Uma vez só. Mas o cara, ele tá fazendo esse movimento que ele falou, já que eu quero fazer full time isso, eu não quero ficar dependente de um canal só.
Então, assim, pô, é legal que tem jovens que estão olhando por um lado desses aí e estão achando isso interessante, mas esse é não um é o padrão. aspecto. Esse é um É, aspecto. e Outro aspecto isso é fora da curva também. Fala, Curva. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que tem pessoas que têm preferências. O cara prefere YouTube, outra pessoa prefere TikTok. Sim. E por aí vai. Então você também amplia a sua Não, sim, capacidade de oferta. é legal, mas você tem que criar conteúdos diferentes. É interessante o cara que só se dedica a YouTube, porque ele só cria conteúdo padrão YouTube. Então, por exemplo, tem um YouTuber famoso chamado MrBeast, é o maior do mundo, tá? Imagina se o MrBeast falar, a partir de hoje eu apoio o Trump. Ele ia ser cortado do YouTube de uma forma indireta e ele ia perder toda a plataforma dele mesmo sendo o maior YouTuber do mundo. Porque ele desalinhou com a empresa mãe dele. Ele é um funcionário que age como se fosse empresa. É verdade. É, mas acho que isso é muito em questão de plataformas, né? Plataforma você tem dois lados, né? O criador ali, o que produz Mas alguma quando coisa, você fala e o outro não que ter dona consome. de nada, você tá falando de marketplace e plataforma. Sempre. Exato. É a mesma coisa Uber é do uma iFood. plataforma. A gente tem hoje o iFood. iFood, só que ele domina. Todos os concorrentes estão saindo do Brasil. Como o restaurante, o que o restaurante faz? Ele Ele não vai tem ter que opção. baixar a cabeça e vai ficar ali. Eu não tenho opção. Ele Então, virou uma o infraestrutura. conceito de plataforma é isso, né? É o efeito de rede. Quanto mais tem de um lado, mais do Mas gera você mais vê valor que pro outro. tudo volta. Esse foi o boom dos últimos 10 anos. E o que acontece agora? Agora o pessoal vai ficar com um pouquinho de receio. Sabe quando você enjoou? Você comeu muito doce, você falou, cara, agora não quer mais brigadeiro. Eu comi brigadeiro demais. Tá começando isso aí, por esse lado. Aí você começa a ver político falando, opa, já... Que assim, político não é bom ingerir o país, a empresa Brasil. Político não é bom nisso. Mas político é muito bom entender o feeling das pessoas. Porque o papel do político é esse. Ele tem que entender o que as pessoas estão pensando e tal. O político, quando ele vê que tem um discurso andando, ele agarra o discurso que ele fala, isso aqui vai me levar pra cima. E você vê agora políticos abertamente contra a inteligência artificial, contra o YouTube, batendo forte. contra a iFood. Mas não é porque ele é burro que ele quer bater nessas empresas pra se mostrar, que ele sabe que as pessoas estão ficando enjoadas disso. Então, por exemplo, falar, pô, o jovem não quer mais ter propriedade. Não sei, tá começando... Se você pegar a galera jovem, galera de 15 anos de idade, tem um movimento do pessoal de 15 anos de idade que os caras estão comprando TechPix. Eu tô vendo. Eu vi isso. Sério? É sério, cara. Câmera Aquela digital. maquininha, aquela Ou filmadora. Polaroid, se o cara tem mais Aquela grana. MP10. Mas sabe por quê? Porque é 100% dele. Não é um negócio que você tira foto que já vai pro Instagram, que já é 100% dele. Ele tirou a foto, essa foto é só minha e da minha namorada e eu não passo pra ninguém. Caramba, que louco. Curioso, né? É porque é pêndulo, né, cara? É sempre pendular, né? Puxou demais pra esse lado, agora vai voltar pro outro lado aqui. Né? É igual se você pega o caso do AI, atendimento via chatbot. Todo por mundo exemplo. adora chatbot. Todo né? mundo adora, só que uma hora você quer falar com um humano, né? E à medida que isso vai ficando algo mais, eu diria, menos disponível, com certeza vai ficar mais valoroso, né? Eu sou de tecnologia, eu trabalho com inteligência artificial, eu já vendi projeto de chatbot esse ano e 90% das vezes, quando eu ligo pra minha operadora de internet, é opção 9, falar com atendente humano. Ah, você pode falar em poucas palavras o que você deseja? E eu sei que esses chatbots são treinados pra... Ah, não, beleza, eu vou tentar jogar a pessoa para um menu. Eu falo, eu quero falar com atendente humano. Descreve em poucas palavras o problema que você tem. O meu problema é falar com atendimento humano. Depois de 4 vezes ele te joga no atendimento humano. Mas encheu o saco, cara. Deu, porque é mal feito. Porque a gente sabe que quando a métrica vira... Quando o alvo vira a métrica vira uma métrica ruim. E a métrica virou, temos que atender rápido e jogar o menos pro humano, porque é mais caro mandar pro humano e é mais barato deixar no chatbot. Principalmente pra quem vendeu o chatbot, que o chatbot ia fazer isso. Aí você não soluciona um problema, né? Não. Isso a lógica do paper. Porém, você já digitalizou o conseguiu o seu problema. budget. Você já conseguiu o seu budget, você já consegue defender seu budget lá dentro, Isso. virou uma área da empresa. E uma mas vez é uma que discussão virou, não complexa muda mais. isso, né? Virou a área da empresa, você não mata. Porque tem pessoas também que vão gostar de ele mesmo resolver o próprio problema, né? Então ele Vai. vai querer ter ali Vai. o seu suporte, o FAQ ali, né? Pra... Vai. Assim como tem empresas que vão fazer direito, que vão fazer Exato, um atendimento decente, que vão fazer um autoatendimento que funcione. E que como tem. Tem? Tem. E isso é complicado. Aí voltando um pouco para a questão das comunidades, que eu acho que tem bastante a ver com o que a gente está falando. Cara, quando a gente olha para essa discussão que a gente está tendo agora do YouTube, do próprio Instagram, etc., no final, esse tipo de coisa me parece sempre uma nuvem de opinião, né? Quando esse negócio começa a se multiplicar dentro de uma bolha, vira uma revoada, né, cara?
E aí, você tá falando da TechPix, eu não vi isso. Você não Eu viu? não sabia, não. Provavelmente Depois alguém eu te mando. alguém tirou algum influencer tirou saiu com uma Swift dessa. foi a influencer que fez então. Porque ela atende os jovens, né? Então ela, enfim, super cantora super influente, vai lá e puta, publica um negócio desse, cara, esse negócio vai dentro ali do público dela, isso vai virar uma febre. E aí você estava falando sobre tipos falando um pouco sobre tipos de comunidade, esse é um tipo de comunidade e no final das contas gera muita influência na vida real, né? A gente estava falando antes sobre uma comunidade de ajuda, mas existe essa coisa do modelo de comunidade que é muito voltado para colaboração no sentido de as pessoas se ajudarem, que é muito caso de tecnologia, né? Trabalho, etc, contribuir de fato. Sim. E não estou dizendo que as outras não contribuam, mas Não, sim. É. É que em tecnologia virou uma instituição. é uma coisa que você Você não tem como estar em tecnologia sem estar numa comunidade de tecnologia. e você meio que se sente, eu não sei, parece algo dentro dentro do nosso DNA. Eu consumi um conteúdo, eu me sinto obrigado a entregar alguma coisa de volta. Nem que seja um comentário ou algo que complemente aquilo, algo que diga se foi bom ou se não foi bom pra mim, o quanto somou. Eu tenho essa coisa, né? Não sei se vocês têm mesmo sentimento quando consome. Mas você tem vários tipos de comunidade. Inclusive, você estava falando sobre comunidades de marketing, etc. Que o próprio marketing olha para esses públicos, essas revoadas de conceito, Como uma alavanca de crescimento. como alavanca né? de crescimento, né? Como é que você... Conta um pouco pra gente do teu conhecimento de comunidade, como é que divide isso? Dá um panorama. É o conceito, né, ali de comunidade. Vamos lá. O conceito de comunidade é um grupo de pessoas interessadas em um assunto em comum. Então, posso ter o conjunto de pessoas interessadas em ler mangá, o conjunto de pessoas interessadas em novelas da Globo dos anos 2000 a 2010. É um grupo de pessoas com assunto comum é isso. E eu tenho comunidades profissionais. Comunidades profissionais, o pessoal adora citar as empresas de tecnologia, mas você tem comunidades profissionais dos clientes da Adobe. É uma comunidade de profissionais que trocam contatos, tudo mais, acontece também. E você tem também as empresas as comunidades, de pessoas que usam como canal de marketing. Que aí eu acho que vai entrar num termo, vocês podem censurar, tudo mais, que já virou um termo profissional chamado a bostificação das redes sociais. O que é a bostificação das redes sociais? A rede social Orkut, começa a crescer, as pessoas começam a se interessar por coisas em comum. Sim. Vocês viram isso? Eram as comunidades do Orkut. Aí o Orkut fala, eu tenho que vender ads. Então eu vou começar a fazer a pessoa parar de olhar para o conteúdo que ela quer, para ela olhar para a propaganda que eu quero. E aí vai lá, fica ruim, o pessoal para de usar. Facebook começou o processo de bostificação uns 5, 6 anos atrás. Vamos começar a postar propagandas e não o que ela quer. Ela vai começar a ver páginas e não os amigos dela. Aí começa a cair. O Instagram é a mesma coisa. Você vê stories e reels de pessoas que você não sabe quem são, que o Instagram te escolhe e você vai começar a ver propagandas no meio para ele poder te pegar. O TikTok não tá nisso ainda. Mas daqui uns 5 anos o pessoal vai começar a falar, nossa, o TikTok é uma merda. Não. Por quê? Porque você vai começar a ver conteúdo, que é o conteúdo que o algoritmo quer te mostrar para você ficar mais tempo. A métrica vira quantos minutos a pessoa gasta. E além da métrica de quantos minutos que a pessoa gasta, você tem a métrica de eu quero mostrar mais ads para essa pessoa. Então tem que saber o que ela gosta. Eu vou jogar um conteúdo aleatório para ver se ela gosta, para poder depois mostrar a propaganda disso. Em comunidade acontece o mesmo. Existe uma bostificação de comunidade que é, tô vendo lá um grupo de usuários de Linux, eu como empresa do chapéu vermelho vou chegar perto e vou falar, agora vocês vão falar só dos meus produtos. E vai lá e chega nas 4, 5 pessoas que dominam a comunidade lá e bostificou a comunidade para poder vender. Esse é um problema que acontece e eu digo que esse é o jeito ruim de fazer marketing de comunidade. O jeito inteligente é quando empresas de marketing chegam perto e falam bem assim, Jean, o meu produto tem a ver com a sua comunidade. Vamos começar a fazer conteúdo em conjunto? Eu falo, perfeito, mas quem vai criar conteúdo são os usuários. Porque se os usuários não estão interessados em criar conteúdo, não adianta eu forçar conteúdo goela abaixo. E isso é o jeito inteligente de fazer comunidades. Mas todos estão chegando no mesmo perfil. Eu tenho um grupo de pessoas interessadas em um assunto.
A diferença da comunidade de profissionais de tecnologia às vezes o pessoal está interessado num assunto de tecnologia, e aí está interessado em falar, pô, legal, nesse assunto de tecnologia vamos falar de liderança, vamos falar de programação, vamos falar de Node, vamos falar de AI, beleza? E também tem um lado de negócio, tipo, me indica uma empresa boa aí de teste de invasão. Pô, indica uma empresa de teste de invasão aí. E aí, vai lá, indica uma empresa de teste de invasão e o pessoal se ajuda também economicamente. Sim. Que é o que faz parte. Então, assim, legal, a definição é muito simples de comunidade. Conforme você entra nos nichos que as coisas vão ficando mais complexas, entendeu? Essa que é a ideia. Entendi. E tem um jeito bom de você trazer isso para o marketing e o jeito que eu não acho bom. E aí, por aí vai, né? Então, por exemplo, a comunidade que eu acho muito boa... O forçoso, né? Pelo que você está falando, quando você força uma situação em que você vai ter o... Tá aí? Pô, fechou. Tá rolando maior contrabando aqui, né? Todo mundo. Passa pra lá, pra cá, né? Giro. Dá uma ajeitadinha pra Guaraná ficar verde. Todo mundo no silêncio. Então, você tem a situação em que você tem a comunidade, você força o conteúdo do mesmo jeito que as plataformas acabam fazendo. Sim. E você tem um formato em que você deixa o conteúdo ser orgânico, que as pessoas elas vão colocar o que é interessante para elas e vão discutir, debater em cima daquele assunto. Detalhes, né? Ainda existe a curadoria. Que o papel de uma pessoa que está gerenciando uma comunidade é você fazer uma curadoria do conteúdo que entra e que sai. Então você vai falar não para alguns conteúdos, porque tem um pessoal que não pega a vibe do grupo e não A gente posta. sabe bem. Acontece, é natural. Eu tô acostumado a lidar com isso e eu não quero nem que a pessoa ache que ela não pode postar. Ela só tem que entender que tá fora do padrão do grupo agora. Ah, mas você é um tirano, que não sei o quê. Seu Alexandre de Moraes... Eu ouvi essas. Seu Alexandre de Moraes... O cara fala essas coisas. Porque não falou... Porque não é o que ele queria falar. Mas eu falei, não, cara, ó, antes de você entrar na comunidade, aí que entra a parte de gestão de comunidade, tá? Que Tem as regras, né? Não só tem as regras. Eu garanto que todo mundo que entra leu as regras. Senão Tem o cara bom vai falar, senso, né? eu não sabia. Porque o cara que quer dar uma de um sem braço, ele vai dar uma de um sem braço. Aí eu vou lá, puxo no histórico, o meu maior medo do mundo hoje é perder o backup do meu WhatsApp, porque eu pego lá no histórico e falo, ó, você leu aqui, você deu, eu aceito diretamente pra mim, cara. Porque eu pergunto, você leu as regras do grupo antes de entrar? Ele fala, sim, eu li. Então, beleza, agora você entrou. Mas você entrou lendo as regras. Então tem essa parte, tem a outra parte que é organizar espaços para as pessoas se reunirem. Então eu falo de meetups, happy hour, podcast, juntar o pessoal para trocar conteúdo e para se apresentar tudo mais é importante também. Sim, que cria uma conexão mais forte ainda, né? Isso, e também o espaço pro cara... Eu falo pro cara porque é o meu jeito de falar, tá? Gíria lá da minha região e tal. É um espaço pra pessoa se expor e falar, cara, o meu problema é esse, você pode me ajudar no meu problema? O cara chega e fala, que problema bosta, é burro? Eu vou chegar no cara e falar, desculpa, Isso não é propósito, né, daqui. vai tomar no cu. Não tem lógica, né, cara? Pô, a gente tá aqui pra te ajudar, você tá aqui pra jogar o cara pra baixo? Não, tchau. Pá. E às vezes existe o fator do moderador trocar a pessoa pra fora. Então o moderador ele tem que ter uma certa credibilidade com a comunidade, porque se ele não tiver essa credibilidade, o que vai acontecer? Ele não vai ter, como exercer o poder, porque senão a comunidade para de funcionar, a pessoa fala, não vou mais postar lá não, pô, chato lá. E também pela questão de quando fazer isso, ele vai ter que ter o apoio da comunidade pra falar, não, cara, você tá certo de ter expulsado aquele cara. Ou você tá certo de ter permitido esse link aqui. Que senão vira uma verdadeira anarquia, né? Todo mundo começa a reclamar e... aí você tem Porque é movimento fácil ruim, reclamar. né? É muito fácil reclamar. movimento É muito fácil. Hoje não tem nada... Hoje eu tenho um problema que a comunidade que eu estou lá, ela tem 700 pessoas. Eu digo que é um problema porque pra mim o ideal seriam 100 pessoas. Mas eu acho que a missão do grupo vai além, tem que atingir mais pessoas, o que é bom. Conheci o Zé depois das primeiras 100 pessoas do grupo. Então, assim, tem contatos muito bons que surgiram depois. Verdade. Mas tem que ter esse espaço para as empresas. Tem esse espaço, aqui é só pessoas, né? Tem que ter esse espaço ali para moderar tudo mais. Então, qualquer ação que eu tomo hoje é criticada. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma sala principal no WhatsApp que tem 500 pessoas. É muita mensagem. Aí veio um cara assim e falou, olha, você fez uma pergunta de DevOps, eu não vou te ajudar, porque tem muita mensagem aqui nessa sala, eu vou te mandar no privado. Aí eu cheguei no privado e falei, não, cara, não manda no privado. O grupo é pra se ajudar e esse é um assunto que tem a ver com o grupo. Ele falou, não, mas
Ajuda o cara se você criar uma sala. Eu fui lá e criei a porcaria da sala só pra falar de DevOps. Passou 1 minuto. Por que você criou uma sala extra? Agora eu tenho mais uma sala pra eu acompanhar. Putz. E a imagem que você usou pra divulgar que você abriu uma nova sala é uma imagem que não é correta com os valores da comunidade. Você tem que rever como é que você tá fazendo o seu trabalho. Mano. Não, cara, você tá dando um puto overview aí de iniciar uma comunidade. Você falou, pô, já tá com 700 pessoas, né? Gente pra caramba, né? Tava como organizar. Mas, cara, como você faz pra manter essas pessoas sempre estar engajadas ali? Porque tem ali, né? Você comentou, né? Tem que ter autonomia, né? Pro cara conseguir fazer perguntas, o cara poder também responder e tal. Então o moderador tem que dar essa autonomia pros membros, né? E tem que ter o propósito, que você comentou, né? Todo mundo tem que estar ligado no mesmo propósito. Mas e quando começa a esfriar a coisa ali? Cara, como que o moderador faz? Que é natural. Depende, cada comunidade faz de um jeito. Cada comunidade tem o seu próprio rumo. Tem comunidades que o destino da comunidade é acabar. Acabou, não tem mais lógica, o pessoal não tem mais união, o conteúdo morreu. A gente tá falando, por exemplo, uma comunidade do pessoal que usa Delphi. Ninguém mais usa Delphi, a comunidade Delphi vai desaparecer, vai diminuir muito. Natural. Então, isso, dando exemplo de tecnologia, vale pra Mas e o área. desapego? Tem que ter. Pra acabar com a comunidade? Tem que ter também. E vai ter o pessoal que vai forçar, vai ter o pessoal que vai ficar pra sempre. Não, era o meu grupinho lá, dos tempos áureos. Capaz de criar até um outro grupo separadinho que acontece. Ex-comunidade e tal. E natural, porque é um grupo de pessoas interessadas no assunto. Enquanto tiver interesse, vai ter uma comunidade. O que pode diminuir o número de interessados. Porém, falando de uma forma mais profissional, porque eu não sou contra comunidades não profissionais. Eu diria até que as melhores comunidades são as não profissionais. Então, vou dar um exemplo, que talvez a geração de vocês pegue aqui, que é os fóruns de videogame. Você ia no fórum, aí você fazia a sua assinatura do fórum lá, pra ter a imagenzinha sua lá e tal. E aí o fórum era um pessoal interessado naquele assunto daquele videogame. É uma comunidade não profissional, mas o pessoal tava lá junto tal, e metendo veio. E era uma comunidade ótima, porque tá todo mundo falando do videogame que gostava. Beleza. Speedrunners, tem a galera que fechar o jogo rápido e tal, tem várias coisas assim. Agora, falando de comunidades, sim, e aí o pessoal se ajuda tal, então é uma comunidade que é válida, é orgânica tal, e do mesmo jeito que ela vai, ela diminui. Porém, se você quer trazer o viés profissional para a gestão de comunidades, aí você tá falando do quê? Você tem que... Isso é desde criação até manter ou até depois como acabar. Vou pegar um gancho nessa sua explicação agora. É aí que entra o Marmita Digital? Java. Vai lá. Eu atendo clientes muito específicos que eu concordo com o propósito. Que, voltando na frase que eu tava ali, antes, durante, depois, o mais importante é a comunidade entender o propósito. E a comunidade entender é os moderadores entenderem, os participantes entenderem e quem tá patrocinando entender o propósito. Então, eu tenho um cliente, que eu espero que ele esteja vendo essa parte do vídeo, que ele me contratou para fazer a gestão da comunidade do assunto, que ele vende soluções naquele assunto, só que ele falou, eu quero uma comunidade com cara de comunidade. Aí eu falei, beleza. Quando ele vem me sugerir algo, ele falou, Jean, eu posso mudar o nome do evento para ter o nome da minha empresa? Eu falei, não, você não pode. Ele falou, não, mas eu não sei o que lá. Ele virou e falou o seguinte, assim, Jean, vai ter um dia que você vai concordar comigo. Aí eu mandei a nota pra ele. E ele falou, não, Jean, mas você tá certo, você tá defendendo a comunidade e tal. Eu falei, cara, o meu problema não é que eu quero discordar contigo. É que eu tô alinhado com o propósito da comunidade, senão a comunidade não vai ter lógica. O propósito tem que estar bem alinhado. Se é um fórum, um grupo do Discord, o grupo do Discord é uma comunidade fechada de pessoas que se conhecem, que chegaram ali por interesse no assunto comum, que o assunto é discutir o uso de Stable Diffusion, que é aquela inteligência artificial que gera imagens, para gerar paródia de tirinhas de um tipo. Pô, legal. Se a pessoa criou essa comunidade e esse tá o propósito, se a liderança empurrar para outro lado, a comunidade descasa e morre com o tempo. Porque perde contexto total. Perdeu o contexto, mas tem que ficar a missão. Que é um organismo ali, de certa forma, né, cara? É um organismo, é um negócio muito orgânico. O jeito de tratar é muito orgânico. Então, eu acho que, por exemplo, a melhor analogia e quem são os melhores gestores de comunidade para mim são as pequenas igrejas de vila. É uma comunidade. Se você for pegar a pessoa que não acredita na religião, ela não vai voltar na igreja, porque
que ela não acredita na religião. Mas se ela acredita na religião, não é suficiente acreditar para você ir na igreja. Porque o cara que vai todo domingo, ele vai pra conversar com as outras pessoas, ele vai pra ver o pessoal do bairro, ele vai porque ele gosta de ouvir o pastor, porque ele se sente mais calmo. Mas tem vários motivos que tá alinhado ali dentro. E eu dando esse exemplo muito específico porque eu sou filho de pastor. Eu acho que tudo que eu aprendi de gestão de comunidades é porque o meu pai, ele é militar, e no tempo livre ele era pastor de igreja. E no tempo livre dele, todo dia de noite, ele ia lá na Tem um senso de pertencimento também, né? Porque era a missão de vida dele. Falou, pô, tá alinhado na missão de vida dele, que a missão de vida... Porque ele começou, ele acabou indo pro quartel, tá por causa da igreja. Beleza. Alinhou com a missão de vida dele, tava lá, cara, agora mudou a gestão da empresa e vai vir um bispo de São Paulo e tal. Era bem assim, nas coisas assim, você nunca ouvia falar. Mas não mudava a base, ele que era, pô, é o pessoal que tá ali na mesma missão de todo mundo se ajudar, tudo mais, e vai. Pô, perfeito, não é perfeito, são seres humanos. São seres humanos. Não tem jeito, não Longe tem de jeito. tá perfeito. Por mais que tenha uma obrigado, afinidade, missão. né? Por mais que tenha uma afinidade. Então, o trabalho real da comunidade é isso que você tá falando. Mas respondendo a sua pergunta anterior, o trabalho também do gestor da comunidade você tem que gerar conteúdo interno depois disso. Então, você começa a gerar conteúdo, sabe? A minha forma na comunidade de tecnologia é da forma que eu tô lidando agora. Eu organizo eventos onde eu trago palestrantes que têm lógica. Então, tem uma empresa de Minas que eu admiro muito, chama Take. A Take criou um produto chamado Blip, e o produto criou tanto, virou Take Blip. Desculpa. Relaxa. Essa empresa começou com o Marcelo e com outros lá atrás, e os caras vendiam ringtones nos anos 2000. E os caras vendiam ele até falou pra mim uma vez lá do ringtone que mais venderam do Tô Nem Aí. Você lembra aquela música lá? Lembro. Acho que foi uma das músicas que eles mais... Era Take que fazia isso aí? Lá atrás, Que legal, eles vendiam via SMS os ringtones. Que legal, Esse não era o sabia job. disso, não. Não sabia, não. Você vê, tem história. Não sabia, legal. E eu tô trazendo ele pra contar essa história pro grupo ver, olha que legal como esse cara faz o papel de liderança e mesmo tendo 20 anos de empresa, que hoje ele Pivotou, né, cara? pivotaram totalmente, os caras pivotaram assim 1000 vezes, os caras hoje estão numa forma atual e tal. E assim, Que legal. foda. Agora, a meta deles agora é concorrer com o Zé. Tá na canela do Zé, tá tudo roxo ali, ó. Mas o lance todo eu tô trazendo esse cara que é interessante pra falar com o público, e o público nem sabe quem ele é, vai achar interessante, mas porque eu ouvi a história dele e falei, cara, esse cara é legal de trazer. Em Esse novembro, cara conecta com a missão a missão. que é, e aí ó, lá no caso específico, a minha missão com a confraria de tecnologia eu quero falar depois de onde veio essa missão, tá? Mas a missão que eu vejo hoje da confraria é gerar melhores líderes de tecnologia. Como é que você gera melhores líderes de tecnologia? Minha opinião. Todo mundo pode discordar da minha opinião. Não acho que tem escola de CTO. Eu também não acredito. Eu não acredito nisso, mas eu não acredito nisso muito específico. O CTO não é um cargo muito bem definido. Não é um negócio assim, designer gráfico, editor de áudio. Não é um negócio assim definido. É um negócio assim meio... Cada empresa tem um tampão, né? Então, cada empresa tem um cara diferente ali, uma tampa de panela diferente. Mas eu acredito que o conhecimento geracional, de geração, é muito importante. Geração não de criação, mas de gerações mesmo. Então, por exemplo, eu acho que a geração dos CTOs que estão quebrando a cara agora pode ensinar muito para os CTOs que estão levantando o primeiro round. Agora, o cara que é CTO de primeira viagem. E os CTOs de 60, 80 anos de idade tem muito para ensinar para esses caras que tem para ensinar para esses caras. E eu não vejo um espaço para gerações compartilharem espaço. É verdade. Eu não vejo espaço. A escola, na verdade, ela tem o oposto. A escola ela quer trazer pessoas da mesma idade em grupos por um período de tempo. Eu quero trazer pessoas de idade e experiências diferentes para compartilhar essas experiências. Cara, eu acho que isso tem muito a ver, legal, porque né? realmente é um conteúdo muito complexo. É por isso que é legal, é por isso que dá certo, entendeu? Mas é engraçado, não é todo mundo do grupo que sabe isso, mas quando você se identifica com isso. Então, por exemplo, quem foi o cara que me ensinou isso? Foi um senhor chamado Ernesto Habekorn. Ernesto Habekorn, ele criou um projetinho, ele é um programador dos anos 70, e ele criou um projetinho chamado Siga. Que depois virou MicroSiga. Depois juntou com as empresas e virou TOTUS. O cara criou a TOTUS. Assim, ele foi o primeiro software que virou TOTUS, o primeiro RP do Brasil. E eu fui num jantar, ele tava falando no jantar e falou bem assim, é importante que todos os profissionais, não importa a área, que se juntem e se ajudem. Vocês têm que criar associações, vocês têm que criar formas de troca. E eu ouvi isso e falei, cara, essa é a palavra antiga para comunidade.
E se você for ver, é a palavra lá da idade medieval das guildas e tudo mais. Quem joga RPG conhece as guildas. Sim. Então, assim, pô, você tá trocando conhecimento, oportunidades. Quem joga RPG, sabe, lá na guilda, lá, tem lá os arqueiros e tal. Falou, tem um job aqui sobrando, joga pro outro cara. Essa ideia de guilda, essa ideia de associação, essa ideia de irmandade, na época que os maçônicos lá tocavam isso, né? E hoje em dia a gente chama de comunidades de profissionais, de tecnologia também, é o valor que eu vejo ali, e é o que eu vejo lógica que tem ali. Então, o grupo, Jean, mas o fulano não é CTO, entrou. Eu falei, eu sei, mas ele entrou porque o fulano indicou. E o que vale é isso, porque você está fazendo rebranding e tal, tu vai saindo de conferência de CTO, você de conferência de tecnologia. E... Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido, sentido, faz muito E sentido. faz falta, não faz? Faz falta a troca entre E gerações. aí o cara fala, puta, mas ele entrou, mas ele não é CTO, mas, cara, talvez Tem esse a cara agregar, esteja... né, E não, e pode ser que o cara tá indo pra uma oportunidade. Se o cara ele vai entrou, é porque construir... ele tá interessado. É verdade, ali ele vai construir alguma base pra ele poder dar um próximo passo, Aí- ser a tampa de algum... Eu tive um de CTO alguma que chegou pra mim posição. essa semana e me perguntou, e quem é de tecnologia vai rir disso, mas ele me perguntou essa semana agora, em maio de 2023, Jean, o que é Copilot? Porra, cara, tá atrasado, né, mano? Porra, atrasado 2 né, meses. mano? Não, beleza, deixa eu explicar. O cara é de uma geração um pouco anterior ali, e eu falei, cara, fala com fulano e fulano que estão fazendo coisa nessa empresa. Ele falou, beleza, eu fui lá falar com os caras e tal, o pessoal jogou lá também e deu uma troca boa. Aí você vê assim, pô, a troca entre gerações não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Perfeito. Então, essa é a missão daquele grupo lá que eu criei. Que eu criei não, tá? Deixar bem claro. Eu, por acaso, estou liderando o grupo agora. O grupo nasceu em 2016 com o CTO da Abril. Que ele também teve a mesma necessidade e criou o grupo. E ele foi o cara que criou mesmo. Em 2019, que eu cheguei lá mais perto da liderança e acabou acabou que a liderança caiu pra mim porque não tinha mais ninguém pra cair. Eu tava no momento ali que eu tava disponível. Caiu o Então, cara né? certo, né? Caiu o cara certo. Deu sorte também. Eu dei sorte também porque não existia nenhum grupo de CTOs forte. Então, por acaso, criou-se Uma necessidade, né? Foi por necessidade própria. Eu assumi o cargo de CTO e eu falei, cara, fudeu, porque os sócios não sabem nada de tecnologia, os sócios sabem nada de tecnologia, no caso lá da empresa que eu tava. E os funcionários abaixo, eu não podia chegar pro cara e falar, como é que a gente vai fazer a arquitetura da empresa lá? Tá? Porque o cara tava esperando assim, não, peraí, me passa a sprint da semana, cara. Eu fico, não É isso. que eu quero discutir. Mas é isso que eu tava querendo dizer. Quando você senta numa mesa de diretoria e você olha pro cara do lado, ele é um CFO. Por mais que você esteja numa empresa de tecnologia e o cara tem alguma visão de Que eu tecnologia. aprendi VBA. É só um... Cara, é uma coisa bem... Assim, ele não tá conectado com você, ele tá um pouco se fudendo às vezes pro teu problema. Aí você tem lá um CFO, vai ter um diretor comercial, você vai ter um CMO, vai ter ali todos os 6, a sopa de letrinhas toda que compõe ali uma mesa de diretoria executiva. E os 6 tem que ser um time. E tem que ser um time e todo mundo tem que de alguma forma se complementar. Perfeito. Então você tem que se encaixar. Por isso que eu digo, cara, não é uma coisa linear. Não é Você linear, vai né? achar aquele CTO que é técnico e aquele que consegue estar numa situação dessa. O CMO, que já tem toda uma área de tecnologia debaixo dele. Pois é, que já tem um shadow ali e tal. Aí Só que agora você tem que se encontrar no DRE. Você tem que entender como é que você vai gerar resultado, como é que você vai contribuir, como é que você. Como é que você constrói uma estratégia se você não consegue entender como que você soma para o resultado final. Porque no final, no fim da linha, no fim do dia, se o teu propósito é vender, sei lá, City, se o teu propósito é vender subscrição, cara, e o propósito da empresa é esse, que você gere o volume, e é esse é o resultado, o indicador PNL, de crescimento. Meu caro, não adianta você discutir qualquer outra coisa. O indicador é esse. Não adianta você vir com uma abordagem, não, eu faço tantas entregas por mês. Dane-se. Né? Quanto a gente vendeu? Isso que é o que importa. E aí, como é que você constrói uma abordagem, uma estratégia de tecnologia que é, em geral, algo super denso, se você não tem essa conexão? Sim. Então, para mim, é a habilidade que o CTO tem, e aí um CTO executivo, eu diria, de traduzir toda essa visão da estratégia da empresa nos vários aspectos que ela é desdobrada, financeiro, propósito,
o objetivo, o próprio planejamento estratégico e traduzir isso numa visão que no fim vai virar um movimento. Sim. É isso. Sim. É. E isso é um papel de um executivo. A gente tava falando de tipos de CTOs antes. Esse é o tipo 2 ali de CTO ali. Tem o terceiro que o cara é o founder. O cara é o founder. Ele não tá ali enfiando um CTO porque ele quer impressionar o investidor. Não, o cara é o founder. Ele tem que resolver os problemas da empresa dele. E pra mim esse é o CTO programador. Mas ele é o CTO programador não porque ele tá focado em programação, porque ele tá tentando resolver o problema da empresa, que é naquela definição de programador que a gente falou, que é um cara que resolve o problema. Ele tá resolvendo os problemas da empresa, tá resolvendo ali. Eu já vi CTOs ótimos para ir fase inicial de empresa, que é o CTO que contratou um RD Station, conectou ali no Zenvia, conectou com aquele Webhook. Zapier, não é nem Webhook, é Zapier, e aí resolveu. Perfeito. Resolveu, cara. Resolveu. Tá muito melhor do que um cara que fez uma solução em Rust linda. O cara toda fez ali em polida. 2 dias o que ele ia demorar, sei lá, mesmo se um o cara mês. fizesse um dia em Rust, pelo menos é uma solução que dá pra manter, sabe? Porque eu não tô falando mal de Rust, mas tô falando mal da pessoa que tá focada em ver o mundo como um prego e o meu martelo vai resolver tudo. É isso entendeu? aí, né? Então tem esse lado aí. E eu tenho aí... Então esses são os 3 tipos de CTOs aí que eu vejo. E tem um pessoal que tá perdido. Tem um cara que... É o cara que falhou pra cima, que a gente fala, né? Que é o cara que foi sendo promovido, tal, ele é o programador mais senior e caiu no cargo de CTO. Ele não sabe por que ele tá ali, ele não sabe o que é um cara executivo. Ele não... Também tem. Totalmente. Esse é o que mais tá precisando de ajuda. Eu já vi a situação. Já vi vários desses Pra casos. esse perfil, eu acho que tem lógico um curso, mas é um curso básico. Não vai resolver tudo, mas é só pro cara falar, ó, cara, você tá aqui no planeta Terra, ó. Você tá aqui. Tá posicionado aqui. América do Sul, Mas é mais continente pra- americano. Pra negócio e produto do que qualquer outra coisa. Mas entender o negócio, Às né? vezes é entender também, por exemplo, Administração. estrutura básica de time. Você não tem que reinventar a roda. Pega um curso lá, vê lá como é que você faz pra montar um time. Você não precisa reinventar do zero, assim, porque é tão fácil errar. Ainda mais, se a gente for falar de time, eu acho que 90% do assunto do grupo é time. Então, só de falar de arquitetura de times já é um baita desafio, né? Mas você acha que banalizou demais, assim, a questão de ter a necessidade de ter o C? Você falou sobre o movimento das startups, que assim, é algo que é atraente para o mercado, tipo, se eu tenho... É sexy. Se não tiver um CTO, eu não invisto naquela empresa. Mas também tem, por outro lado, 2 movimentos, né? O movimento da vaidade, do cara que quer... Ah, não, quero ter o C no meu cargo ali a qualquer custo. CEO de MEI, né? Quem já não foi CEO de MEI, né? Acontece. acontece. Isso, e tem também a questão do tipo... Cara, virou uma buzz, então minha empresa tem que ter esse nome aqui. Independente de quem está investindo. Vamos lá. Pra mim, tá? Na minha opinião, existem o universo das empresas que a gente fala e o universo das empresas que existem. Existe muita empresa, esse grupo das empresas que existem é muito maior do que esse que a gente fala. Então, existe um número muito pequeno de startups que, como tem um VC por trás, que oferece grana e aparece no mundo de PR, o cara vai pro Web Summit, gasta 15 mil reais pra estar lá no Web Summit e tal. Esse cara aí, e é pra ele fazer esse papel todo, porque ele tem que levantar a próxima rodada e tal, esse cara ele aparece 15 vezes na mídia, enquanto o cara que tá vendendo site pra clínica de médico não apareceu nenhuma. Mas o cara tem 10 mil clientes e esse aqui tem 2. Então, assim, existe um universo que nem sabe o que significa CTO. O cara não tem CTO, o cara não sabe o que significa, mas o cara é uma empresa de tecnologia que tá resolvendo problema. E esse universo é muito grande. Esse universo é muito grande. Sem dúvida. Eu adoro sentar com líderes de tecnologia e conversar. E veio um cara, ele me cobrou, comprou pra mim um projeto ali de auditoria e tal. A gente fez a auditoria da área de tecnologia dele, porque ele achou que a área de tecnologia dele tava meio ruim, porque ele não tinha um CTO. Tirando o fator que ele tava tudo salvo no GitHub do funcionário, não do GitHub da empresa, foi o único problema que eu vi, e que a hospedagem era de um amigo dele, não era uma hospedagem profissional. Tirando esses 2 fatores, a empresa tava muito bem, o cara fez todo o códigozinho em PHP, fazia aí um tipo de financiamento que funcionou muito bem, e a empresa tava, voando. Era uma empresa de tecnologia, só que não tinha um hype, porque não tinha investido, porque era private equity, era um negócio familiar que os caras investiram e cresceu. Mas, cara, nem sabia que era... O sócio investidor do negócio familiar pediu essa auditoria externa, porque ele achou que eu ia concordar com ele. Eu cheguei pra ele depois no mês e falei, cara, bem honesto, Mexe não. mexe não, cara. Você tá procurando VC? Você tá procurando VC? Ele falou, eu preciso. Eu falei, você que me disse, você tá procurando VC? Ele falou, não tô buscando crescer agora tanto. Eu falei, então,
Que é procurar, Arruma esses 5 pontos aqui, resolveu? que procurar um VC tá muito mais alinhado à ambição do cara do que necessariamente... Porque isso era 2020, assim, sabe? E assim, em 2020, tinha lógica. Se o cara fosse pra VC, o cara ia levantar uma rodada, assim. Tinha uma EBITDA Arrebentar. alta do caralho. Ele ia, porque a empresa tinha 10 anos de idade, tava fazendo bem. Assim, a empresa revolucionou o mercado dela. Não precisava. E não precisa ainda. Então, assim, é legal como que existe esse outro universo, que é o universo, no inglês americano, só fala da silent majority. E existe uma maioria silenciosa das empresas que nem sabe o que é um CTO e não tá precisando saber, não. Você pega banco pequeno, por exemplo. O cara tem diretor de tecnologia raiz lá, tá lá, empresa de BPO lá. Data center próprio. Tem muita empresa. O universo inteiro. E tem grupos de empresas mais tradicionais também, enfim. Mercados em que a tecnologia não é core. Mas aí tem uma pá de cenários diferentes. E eu acho que esses cenários ainda vão aumentar, porque como a gente falou antes, a digitalização não tá no final, né? A digitalização ainda tá... Eu acho que não tá nem no meio ainda. Então, tem muita empresa que ainda vai adotar, tem muito sistema que ainda não existe. Então, tá pra mudar. Tem muita oportunidade, cara. Se eu só olhar pra quantidade de coisas que a gente ainda consegue resolver... Eu acho que o lado bom de ser um final de ciclo que a gente tava falando, é que você vai ter menos startup que vai mudar o mundo com blockchain, todo mundo vai usar o blockchain dela, mas vai ter muita empresa de tecnologia ainda fazendo muito dinheiro porque tá entregando muito valor. Que são coisas completamente diferentes. Você pode ser a maior empresa do mundo e não entregar valor nenhum, porque o teu valuation tá lá em cima, porque virou um meme comprar a ação da sua empresa, porque o seu fundador é um cara que mandou uma pessoa pra Lua e vai mandar uma pessoa pra Lua. E tem empresa que entrega 5, 6 dólares por cada ação. Tá lá, quietinho, entregando 6 dólares por ação. Isso de valuation é meio bizarro, né? Essa questão de valuation. Não, e questão de vontade. Se todo mundo quer comprar uma ação, a ação vai subir. Se todo mundo quer vender, vai cair. Mas não tem nada a ver com lucro. É complexo, A gente se apega ao buzzword, apega a essas figuras, né? O cara que vai lançar Puta, é legal. Aí, porque é legal... Você faz um monte de coisa daquele cara porque é legal, né? A gente acredita. Né? E aí Nós somos seres sociais. É isso mesmo. E aí você quer tá dentro do que todo mundo tá fazendo. E não necessariamente aquilo tem uma lógica muito clara. Eu particularmente, sou muito... Eu procuro muito olhar pro fundo da coisa, né? Então, quando eu fui olhar pra formação de time, quando isso foi um problema pra mim... Eu mergulhei fundo para entender, cara, qual é o princípio desse negócio, né? Por que isso aqui é assim? Por que como é que as pessoas se relacionam? Então, eu fui olhar para as bases daquele negócio. Então, e por isso que eu estava te falando da questão do conteúdo para o perfil executivo, para o CTO em geral. Acho que tem esse aspecto que você comentou, que é da troca geracional. Isso realmente... Eu acho que é do caralho, eu acho que tem um aspecto muito importante, porque o cara que foi indicado no grupo agora, lá na confraria, amanhã ele vai ser um CTO iniciante, daqui a pouco ele vai aprendendo com os outros e vai, enfim, tá interessado no assunto. O cara vai pivotar, vai pivotando, vai acertando, vai errando. Assim como aconteceu comigo e aconteceu com outros vários. Mas, cara, sim, às vezes você precisa de gente pra trocar ideia. Gente pra falar, cara, tô com esse problema aqui e eu já pensei pra caramba nele, não é fácil de resolver. O momento mais tocante pra mim na comunidade foi quando um CTO de uma empresa muito maior do que qualquer empresa que eu já gerenciei chegou e falou, Jean, vamos almoçar? E vamos. A gente foi lá, almoçou. O cara desabafou por 1 hora. Ele falou, cara, você me ajudou muito. Agora eu consegui tomar a decisão. E ele tomou a decisão que ele ia tomar. E falou, Jean, eu só precisava de alguém pra ouvir. Eu falei, nossa, e por que você não chamou? Eu falei, não podia chamar ninguém da empresa. Ele falou, chamou, desabafou, saiu. E eu fiquei, cara, uau, teve uma entrega de valor altíssima pra ele ter alguém pra ouvir. E eu já fiz isso várias vezes com outras pessoas lá dentro. Eu falei, cara, eu só tô com uma ideia aqui. Você só me ajuda a dar sua opinião. Às vezes você só ouvir alguém repetir o que você falou já ajuda muito. Ainda mais se a pessoa der uma opinião, ainda mais se a pessoa sabe do que fala. Puta, aí ficou perfeito. Sem dúvida. Então, esse é o primeiro. Aí, voltando nesse assunto... Tem uma dose de empatia com o que você tá vivendo. Sim. E aí, a segunda parte é a geração de conteúdo pelo conteúdo.
Então eu tô falando aqui num negócio próximo de hype. Então qual que é na comunidade de tecnologia, o que eu tô trazendo agora? Em setembro, eu marquei um evento virtual, que eu não divulguei ainda, como esse vídeo vai sair daqui umas semanas, vai ter tempo de eu divulgar, mas em setembro a gente vai ter um encontro virtual com o criador do Ruby on Rails. Caraca, legal. É o cara que é mais citado lá no grupo hoje em dia, porque o pessoal fala muito lá dos movimentos deles do Basecamp, de Cloud lá e tal. E aí ele vai entrar e ele vai falar o assunto que eu quiser por 1 hora. E a gente vai ter um papo lá online, chama uma pessoa, vai ser co-host lá comigo e a gente vai fazer um evento virtual. Que legal. Esse é um evento assim que, pô, brilha o olho da galera e fala, caraca, o DHH vai falar no Brasil e tal, é menor, entendeu? Caralho. É legal. E a comunidade que eu faço parte tá trazendo ele. Então, entendeu? E aí, essa é um evento fechado só pra quem é da comunidade. A gente vai fazer um evento agora quinta-feira, e sei que eu falei que tem esse convidado aí que eu comentei da Take, e tem outro convidado também, que é o Thiago Lima, que ele tem um curso de CTO, e eu gostei do pitch dele. É muito engraçado, porque eu falei agora que eu não concordo com o curso de CTO, mas eu gostei do pitch dele, porque o pitch dele é na base, ele falou, cara, o cara que não tem a base, eu dou a base pro cara ali, achei isso legal, mas esses 2 casos aí que vão estar na Que é o mais comunidade- difícil de falar. É o mais difícil de falar. É. Porque você... É muito difícil você limpar todos os conceitos e falar, cara, isso aqui... Começa aqui, beleza. Porque depois o cara começou, ele vai ter anos ainda que ele vai contribuir com a comunidade. Eu não vejo como concorrente, nem eu vejo como um complemento legal que não é um problema que eu acredito. Como ele acredita nesse problema, ele que ataca o problema que ele acredita, eu ataco o problema que eu acredito. Fica legal, a gente colabora. Então, beleza. Mas tirando esse evento, por exemplo, que vai ter agora, esse evento eu não postei no LinkedIn. Porque só com as inscrições da comunidade o evento lotou. Segurei e tal. Eu não tô no business do hype. Porém, esse segundo evento que vai ter no final do ano, eu vou falar pro mundo inteiro que a gente fez esse evento. O DHH veio falar com um grupo de líderes de tecnologia. Por quê? Pro cara que pertence, continuar esse senso de pertencimento. Ele vira assim e fala, pô, legal, cara, eu tava lá no dia. Só a gente viu, né? Quem viu, viu, né? Viu, fiz Então, história. entendeu? Então tem esse outro Pior lado que que é. também é importante. Então, por exemplo, eu fiz um que eu bobeei de não fazer como aberto, eu vou fazer depois de novo, que foi o criador do curl, né? Que é um comando de Linux que todo mundo usa, tal, também funciona para Windows. E o cara é cheio de história, porque tem muito vírus que usa esse curl, e aí quando o vírus só copia a biblioteca, às vezes vem um contato do criador. Aí gente ligando pra ele porque ele tá sendo acusado de invadir o FBI. Só que ele só criou uma ferramenta de Linux. E o cara contando essas histórias e tal. Então, assim, pô, tem uns conteúdos muito legais, assim, que você cria com a ideia de retribuir pra comunidade primeiro, antes de tudo, porque eles vão gostar de conhecer. Pra mim, o cara é um dos meus heróis da minha infância de Linux lá. E também porque agrega o pessoal fala, caraca, eu tô numa comunidade que o conteúdo é de alto nível. Então as 3 coisas que eu gosto de ouvir, as métricas que eu busco na comunidade, isso é algo muito, pra mim, não é algo que eu coloco como um dashboard nem nada, mas o pessoal falar, porra, Jean, a comunidade tem um conteúdo ótimo, pô, Jean, tem gente muito boa lá que me ajudou, e o terceiro é, pô, Jean, eu quero trazer mais um amigo. A minha métrica de comunidade é a pessoa falar, pô, eu quero trazer mais um. Só que nessa de trazer mais um já tem 700. É difícil. Mas, pô, se 700 pessoas chegaram e eu... Cara, eu acho que do pessoal do grupo, eu convidei diretamente muito pouco. Assim, minoria. A maioria foi uma pessoa que indicou outra. Falou, cara, porra, quando eu precisar de ajuda, eu vou chamar alguém pra cá. Eu fui lá, chamou outro cara, tal, e por aí vai. Raramente o pessoal me vê lá pegando o texto e fala, ô, Jean, por que você não chama o fulano? Eu falo, chama você. Você já tem um contato? Não conheço. Aí eu vou lá e vou atrás, tal. Tem casos assim, casos não são. Mas aí, legal. E se eu for começar uma comunidade? Eu estou começando uma comunidade nesse momento. Eu estou começando uma comunidade de mulheres de liderança e tecnologia. Eu não sou mulher. E eu não estou em cargo de liderança de tecnologia porque eu sou CEO de MEI. E aí a empresa que... Por que eu estou criando essa comunidade? Porque dentro do grupo de 600 pessoas, 5 são mulheres. Então eu quero começar a criar uma comunidade Mais proposta. fechada movimento, e tal. Elas que estão definindo quais são as regras e tal. Até toda vez eu falo dentro do grupo, eu sou o porteiro. E aí elas estão... Mas é uma comunidade que vai demorar. E no começo vai ter pouco compartilhamento. Até virar um espaço que o pessoal confia e tal. Aí você usa os truques de macaco velho de comunidade. Uma recrutadora pediu pra entrar no grupo. E ela é líder de um time com 15 recrutadores. É uma liderança, uma mulher liderança. E ela foi lá, viu o grupo, porque alguém passou, viu o grupo de mulheres e pediu pra entrar. Aí eu falei, eu não deixaria nunca um recrutador entrar porque foge da missão da comunidade. Porém, eu sou só o porteiro, joguei pra dentro. Aí foi o post dentro da comunidade lá, que é um grupo do WhatsApp, que mais teve interação. Porque 100% falou que não queria. Mas, não ia ter lógica. Eu podia só aplicar a regra e falar, não, sai daqui.
Mas eu fui lá, coloquei lá pra conversar, só pra começar a criar momentos de interação. Então o líder da comunidade... Dar ele tem voz, que- né? Deu voz pra... Não só dei É. voz, que é o básico, pelo amor de Deus, né? Mas assim, eu abri um espaço pro pessoal falar, legal, é uma decisão que tá na mão dele, mas tá na nossa mão também. Pô, Jean, mas por que você tá criando isso? Literalmente porque não tem outra pessoa pra criar isso na comunidade. Hoje eu sou a única pessoa que pra ter tempo pra gerir a comunidade, então eu tô fazendo isso, entendeu? Agora eu vou falar um outro exemplo de uma coisa que não saiu na comunidade, spoiler total, só porque o vídeo não vai sair agora. Mas eu tô trazendo uma forma de monetizar a comunidade Era a minha pergunta. pra poder crescer, porque eu quero ficar full time fazendo isso. Aí o que eu arranjei como forma de patrocínio? É Existem porque, N formas, tá? desculpa, é que me parece, cara, tem um mercado aí que ele é mega interessante e, na boa, eu fiquei até pensando assim, porra, se eu participasse de algo que é exclusivo, que é algo que traz um engajamento, que tem um alto valor e o conteúdo, ele é um conteúdo de qualidade, cara, eu pagaria por isso, entende? Eu acho que se for uma comunidade que do dia 1 fosse assim, tudo bem. Agora, pegar uma comunidade e mudar pra ela virar paga, não cabe com o DNA do grupo atual. Sim, Eu acho que daria problema. Eu não acho nem que daria problema. Eu acho que mataria o grupo. Isso não é um problema. Mataria, é existencial. Não tem lógica. Porém, eu já fiz várias pesquisas. Eu fiz pesquisas a fundo dentro do grupo, porque eu precisava dos dados. Eu comecei a trazer, ó. Legal, vamos fazer um... Vocês são contra eventos patrocinados? Não, não somos contra. Desde que o patrocinador tenha linha com o grupo. Aí, pô, legal. Então não vou trazer aqui uma empresa que ninguém gosta, não vou trazer uma empresa que não tem nada a ver. Eu já tive outras comunidades de tecnologia, por exemplo, na NodeConf, que é um evento que eu ajudei a organizar lá. Eu que puxei lá, vamos fazer um evento, tal, abri a primeira issue no GitHub e tal. E aí conseguiram trazer o patrocínio da Samsung. E a Samsung estava completamente desalinhado. Em 2015 e 2016 não existia essa noção de comunidade, acho que nem foi isso, foi antes disso. Não tinha essa noção de comunidade e tal pra Samsung no Brasil. Então eles mandaram a moça de biquíni com um stand da Samsung, com o aparelho da Samsung. Cara, desculpa, no contrato a gente colocou que não podia isso. E eu pedi pra retirar. Eu falei, não, retira, não tem a ver. Não tá vendendo produto de tecnologia nem nada. Tem que estar alinhado. É o lance do marketing certo na hora certa. Talvez numa feira de outro tipo, em 2015, Fizesse sentido, tinha lógica. Em 2023 isso é até ofensivo, você oferecer isso como proposta. Beleza. Dentro então, do grupo ali, tava comentando, vou trazer a monetização agora. Então, primeiro ponto que eu me diga um grupo, vocês são contra patrocinador? Não, a gente entende que tem que ter. Então, beleza. Segunda parte. O grupo tá grande. Eu preciso segmentar pra minha sanidade e pra ajudar vocês a se ajudarem. Então eu comecei a segmentar o grupo. Hoje o grupo, antes era um grupão só. Aí virou 3 grupões de WhatsApp porque atingiu o limite de número de participantes. Aí graças a Deus veio o WhatsApp Comunidades. Aí eu juntei todo mundo numa sala com 600, 700 pessoas. Isso eu ia perguntar, ferramental, né? Ferramental, não adianta. E eu quero falar só disso daqui a pouquinho. Mas aí eu juntei todo mundo e agora a gente começou a criar grupos. Então tem um grupo de DevOps, por exemplo, que é legal, muita gente quer falar disso, é um pepino real. Sim. Eu era contra criar o grupo porque eu achava que dava pra jogar no geral, mas começou a ter muito recorrente, criou lá o grupo. Mas criou um grupo de executivos. No grupo de executivos é o pessoal mais old school, que eu também ajudo nesse mesmo formato por porteiro. Quem tá dentro indica pessoas pra entrar, mas o grupo tá começando agora e que ele vai ter um limite de 45 pessoas. Não tem nem 45 pessoas ainda, ele vai encerrar em 45 pessoas. Por que o número mágico? Porque eu precisava de um número pra parar. Por 3 meses eu escolhi 45. Não tem... Tá testando uma hipótese aí. Tinha que parar ali num número, parei num número, podia ser 50, podia ser... Eu já percebi, tem lógica, tá? Eu já percebi que grupos com menos de 30 pessoas, na reação da química nuclear, você não dá corpo suficiente, a reação não se alimenta. Se tivesse 5 pessoas, não é suficiente. Só se for 5 amigos. Mas 5 pessoas que não se conhecem lá, não gera volume suficiente. 100 é demais. Aí eu falei, legal, vamos pegar menos que 50. Aí eu peguei 45. Só por que especificamente 45 e não 44? Porque deu vontade de 45. Eu percebi que ia ter 45 pessoas que ia ser suficiente lá no grupo, mais uns indicados e tal, legal. Então eu ainda estou no processo de recrutar pessoas para esse grupo de executivos. Nesse grupo de executivos, a gente está fazendo jantares patrocinados por empresas que querem vender para esse público. Empresas que não teriam lógica vender para CTO de startup. Então eles são focados nesse grupo específico. Tem lógica? Sim. Depois a gente precisa falar, então.
Depois a gente fala. Depois a gente tem... Então a gente fala, a gente faz um jantar mais formalzinho, pega um restaurantezinho que... Pô, cara, bom, grupo de executivos, todo mundo ganha bônus. Não vai pegar seu restaurante que vai pagar R$40 por pessoa. A gente pega um coisa mais legalzinho e tal, lá, vai lá, agrada o pessoal. Faz um evento diferenciado para esse público. Legal. Agora vamos fazer um evento de Health Techs. Pega o sítio de Health Tech, vamos fazer um evento de Health Tech, vamos juntar o pessoal, vamos fazer um EduTech, FinTech. Então, separou essas cadeiras aí. E tem a sala geral lá, e nos eventos gerais eu abro para qualquer empresa que queira abrir a casa para receber, a empresa vai lá e recebe. Então a gente vai na Semantics aí na quinta-feira. Então, beleza, legal. Essa é uma forma. Agora eu estou explorando outras formas que tem lógica com a minha comunidade e porque tem que ter 2 fatores para ser algo que eu vou explorar. Porque entrando no lado empresarial, eu gosto de fazer projetos que eu gosto. Esse é o único motivo, porque senão seria funcionário, eu faria projetos que eu gosto de fazer projetos que eu gosto. E um dos projetos que eu gosto, eu sou muito fã de design, eu sou muito fã de coisa impressa, e eu sei que a média do meu público, dentro do grupo de CTOs, que é uma audiência que foi criada, a média ali de idade é entre 35 e 45. Então eu sei que é um pessoal que vai admirar algo impresso. Porque eu sou fã de caderno. Você abrir minha mochila ali e vou tirar um caderno ali de desenhar, tal. Porque eu sou fã de coisa impressa, sou fã de papel, tal. Então a gente vai... O que eu vou fazer? Esse é um projeto de teste. Teste total, não sei se vai dar certo. Eu tenho a impressão que vai dar certo. Eu vou fazer uma revista impressa. Qual que é a premissa da revista? A missão do projeto revista. Eu quero criar um conteúdo que dura mais tempo. Porque uma mensagem no WhatsApp dura uma semana, no máximo. Então eu quero algo que dure um pouco mais de tempo. Eu quero homenagear bons players da comunidade. E eu quero ter algo impresso porque eu gosto da parte impressa. Tá gamificando a comunidade. Não, mas eu quero homenagear Sim. assim, eu vou pegar o conteúdo deles e tal, e a gente vai colocar e falar, cara, qual que é a tua visão sobre arquitetura de time? Aí o cara vai lá, conta a história e tal, a gente vai lá, faz uma matéria impressa. Quero fazer uma revista impressa, estilo a Harvard Business Review, quando a Harvard Business Review era boa. Vai custar R$100 ali por pessoa, mais ou menos, ali pro cara fazer. Eu vou fazer uma tiragem de 100 só. Só que os patrocínios de propagandas no meio, eu vou falar com as empresas de nuvem e tal, para eles patrocinarem, porque o público que vai ler é um público que é tomador de decisão. Então eu acho que é um negócio que a conta fecha, porque as empresas estão interessadas em patrocinar. Faz muito sentido. Mas não teria sentido falar, eu vou fazer uma revista de tecnologia em 2023, impressa. Você tá louco? Sim, é só Anti-SG e tal. Mas não, é um presente pros membros É algo da comunidade especial, tecnológica. E só pra quem quer, não é pros 700. Eu sei que dos 700 tem lá, 50 vão comprar e uns 50 eu vou dar de brinde ali nos eventos tal, e tudo mais. Então, eu estou pensando, tiragem ilimitada tal, e quem patrocinar, não só o nome dele vai estar lá, vai estar em outro lugar. Outra forma de monetizar que eu tô pensando, eu quero criar não existe. Eu quero criar uma plataforma para a comunidade, onde cada um vai poder fazer usuário e senha. E ao entrar, ele vai poder ver quem faz parte, que isso é uma dor, uma ferramenta que o WhatsApp não permite. O WhatsApp eu consigo ver os contatos, e mesmo assim ele não deixa ver o contato de todo mundo, porque agora com os grupos separados do comunidade não dá pra ver o contato de todo mundo. E mesmo podendo ver o contato, você vê o número da pessoa, você não sabe quem ela é, né? No máximo uma foto, né? Se a pessoa Às permitir. vezes você tem um pedaço do nome e tal, mas não No dá pra Brasil saber ninguém quem é permite ver a foto, senão a pessoa vai clonar seu WhatsApp. É. Então, pô, beleza. Então o que você faz? Você vai fazer o quê? Você vai falar com a empresa, você vai fazer o usuário e senha, você vai fazer o login e você vai ver quem é aqui no grupo. Porém, eu quero colocar um espaçozinho lá. Ó, pessoal, quem quer usar a empresa do fulaninho? Clique aqui, solução de backup. O cara vai lá, vai clicar na solução de backup e eu ganho uma comissão no link que for clicado. Isso vai ser convertido. Interessante. É interessante, mas assim, é muito mais experimental, sabe? Eu acho que assim, 90% hoje é do pessoal que patrocina evento, que quer fazer isso e deixa essa comunidade de pé no 0 a 0, tá? Então, os jantares dos eventos presenciais, eventualmente uma conferência grande. Que eu tô num momento que eu vejo que essa comunidade não tem lógica evento grande. Dá pra fazer uma conferência de CTOs e chamar 1000 CTOs? Dá. Tem lógica? Eu acho que não tem lógica, porque é uma comunidade de trocas que o cara vai abrir com um problema. Você vai subir num palco com 1000 pessoas e falar, cara, eu não sei dar review negativo pros meus funcionários. Você não vai fazer isso. Você não vai, na frente de 1000 pessoas. Não. Com 15, talvez. Entendeu? Então, assim, eu hoje prezo muito pequenos encontros patrocinados ou pagos. Pago é muito raro, porque não é o formato da comunidade. Pode ter eventos que tem que pago para só pagar a sua própria comida do evento. E eventos de nicho, por exemplo, Health Tech, FinTech, executivos. Esses são os formatos. Isso faz bastante sentido. É uma troca interessante. É. Bastante. Muito legal, cara. Muito legal. Pô, Acho que o formato da proposta de monetização Ferramenta. é interessante. Ferramenta.
Você deu uma pincelada, né? É legal dar uma aprofundadinha. É que esse é um ponto de briga muito grande. Esse é um ponto de briga muito grande. Porque sempre vai ter... Eu tenho 2 perfis. Eu tenho um perfil que não usa a ferramenta que eu tô usando. E eu tenho o perfil que não quer que seja a ferramenta que está sendo usada porque ele quer a ferramenta favorita dele. Então, a reclamação que eu mais ouvia na comunidade é: por que não tem no Telegram? Tá, por que não tem no Telegram? Porque ninguém usa a merda do Telegram. Aí você fala: não, tá sendo tirânico. Criar o grupo do Telegram, eu vou ser o cara que mais vai postar no grupo do Telegram e depois de um ano vocês vão ver que não vai ter mais nenhum post. Fiz isso, eu fazia resumo do grupo do WhatsApp, jogava no Telegram, puxava assunto exclusivo do Telegram, fazia chat no Telegram lá, que tem uns chats de áudio estilo Clubhouse. Morreu. Se eu puxar aqui agora, não tem papo nenhum lá. Tem só uma empresa de consultoria que entrou pra fazer spam lá dentro. Só. Eu excluí a empresa. Só. Beleza. Esse foi o primeiro. Legal. E Slack? Porque o grupo nasceu no Slack, ficou 4 anos no Slack, nunca teve muita mensagem no WhatsApp que explodiu. Existe uma lição de marketing muito grande, eu acho que essa foi a maior lição de marketing que a comunidade me ensinou, que é: você tem que estar onde as pessoas estão. Isso é o canal que tá. Importantíssimo. O podcast, vocês têm canal, que estar com os cortes no TikTok, porque é onde a cultura tá acontecendo agora no mundo digital. Verdade. Você não tem opção de não estar lá. E eu não tenho opção de não estar no WhatsApp. LinkedIn também, né? Mas LinkedIn é até opcional, porque a comunidade já formou no WhatsApp e tal. Mas hoje, se eu fosse fazer, cara, eu fico assim, cara, legal. As pessoas usam LinkedIn pra pedir ajuda ou as pessoas usam LinkedIn pra se promover? Se promover. Então não é onde. Não tá alinhado com a missão da comunidade. Não é meu foco. O cara não vai colocar lá. Eu tô fodido aqui. Não, e mesmo. O LinkedIn também não tem esse propósito, né? De troca. Mas tem o grupo do LinkedIn. Beleza. Quantos grupos do LinkedIn você usou no último mês? Sim, Você não sabe. usa. Não sabe. Quantos grupos de WhatsApp você tem que não são de família? Um monte. É onde tá. Então, eu tenho que estar no canal que a pessoa está. Não tenho a opção de não estar no canal que a pessoa está. Eu tenho o WhatsApp Beta. Eu sei o que tá vindo agora nas próximas versões. Os negócios de comunidade estão juntando como se fosse uma caixinha só. E fica uma pastinha que você abre e tem as pastas da comunidade dentro. Então, cara, quanto mais eu fico ali, cara, essa é a ferramenta certa. O WhatsApp demorou 4 anos pra lançar isso, mas lançou. Então, beleza. Mas eu estou onde as pessoas estão porque é o canal que eu tô. Não adianta eu fazer a propaganda perfeita pra Globo, sendo que o meu público tá no TikTok. Eu tenho que fazer propaganda pro TikTok. Verdade. Então, é muito esse ponto. Isso aqui é muito pra quem é gestor, só que vai entender de comunidade. E pra quem participa de comunidade, é sempre um ponto de reclamação. Por que não tá no Slack? Por que não... Criou o grupo de DevOps. Primeira pergunta do grupo de DevOps: por que não criou no Slack? Eu falei, então vai lá e cria. Então, a gente estava até comentando sobre a questão eu tenho um canal no Wiki da confraria, sabia? Só eu que tô lá. Mas eu tenho um canal no Wiki lá. O servidor da Libera lá. Tá lá, Libera, hashtag confraria. Tá lá. Eu sou da época do Wiki, eu gosto. Eu tô lá, eu uso o client de Wiki, mas ninguém usa. A gente aqui, por exemplo, a gente publica no LinkedIn, né? E a gente tem quando a gente começou, a gente tinha uma meta muito grande de publicar bastante no LinkedIn. Mas o lugar onde a gente tem mais views mesmo, é no Instagram. No Instagram e no... Como é que tá no TikTok? No TikTok a gente tem vídeo nosso com 70 mil. O problema do TikTok é que a gente não posta. É falha nossa. Mas é muito por causa do algoritmo que a gente tem. Eu acho que o... Você não, o TikTok não é no Instagram. O algoritmo não tá no teu controle. Você tem que fazer o que dá. Sim. No porque a gente posta bastante Reels, né? O Reels que dá... Agora, se a gente posta foto, dá zero engajamento. Agora, o Instagram bomba, assim, tem muita visualização. E eu acho do caralho, porque é um conteúdo muito nichado. Então marca o Marmita Digital no Instagram quando for postar, tá? Marca o Marmita Digital. Tá marcado já. Daqui a pouco a gente tira a foto final aí. E aí a gente olha pra aqui, eu olho pra aqui e falo assim, caramba, porque é legal, porque assim, pra mim seria muito mais, na minha lógica, quando tudo começou, faz muito sentido esse tipo de conteúdo pro LinkedIn, porque é uma rede profissional. Sim. Agora, quando você olha esse mesmo vídeo com esse rio, né, com cortes aqui pedaço da nossa conversa, com a quantidade de visualização que tem, cara, pra um público de nicho, pra mim eu acho do caralho. Sim, é muito. É que o LinkedIn, eu gosto do business, eu gosto do negócio de redes sociais. Analisando o negócio de redes sociais, o LinkedIn tem uma posição muito estranha. Ele é a rede social que todo mundo odeia, mas que todo mundo tem por obrigação.
É isso Mas mesmo. ninguém gosta do LinkedIn. Ninguém gosta do LinkedIn, cara. Mas todo mundo tem. E eu acho que ele nunca vai morrer, tá? Porque ele, diferente de um TikTok que todo mundo gosta agora, ninguém vai começar a gostar do LinkedIn. Mas ele vai estar lá pra sempre. Quando a gente morrer, o nosso LinkedIn vai estar lá que a gente morreu. Cara, Porém, pior que eu gosto do LinkedIn, viu? Sendo do contra aqui. Tem um Tem negócio quem legal goste, que eles tá? fizeram que é o Eu candidatura simplificada. O resto é uma bosta. mas você, ainda assim, você vai lá pra validar o teu perfil, pra ficar de olho em vaga, eventualmente pra olhar conteúdo técnico. Eu consumo Men- conteúdo externo fora do Brasil. Então, porque você pegou pra lá. Eu, no meu caso, no meu caso é complicado porque eu ofereço o serviço de curadoria de notícia, tá? Então, fora essa parte de comunidade, eu ofereço o serviço de curadoria de notícia no Marmita Digital. E no Marmita Digital, o serviço de curadoria de notícia, eu leio todas as fontes antes de chegar no LinkedIn. Então, eu não leio o LinkedIn, porque tudo que eu leio no LinkedIn foi, cara, legal, isso que eu vi 2 dias atrás, entendeu? Porque o cara pegou a notícia, tá? Então, vou dar um exemplo. A Amazon, ela anunciou que parou de usar serverless no Amazon Prime Video, acho que foi. E aí os caras fizeram um post da Amazon falando que eles não vão mais usar o serverless. Eu olhei assim, puta, fudeu. Porque a gente tá fazendo um evento de serverless. Os caras paralisam a server, deu. Mas tirando por causa disso, porque o cara que criou a tecnologia tá falando mal da tecnologia, isso vai fazer um puta barulho. Eu joguei no grupo às 6 da manhã, porque eu fiz a coluna de notícia e joguei às 6 da manhã. Chegou às 9 da manhã, um cara mandou um post do LinkedIn de alguém falando da notícia que foi o DHH, que foi o cara lá que vai fazer a entrevista. Eu tinha falado com ele logo antes dele postar essa. Por que a notícia chegou em mim antes? Porque eu aprendi a me informar e fui atrás de fontes de informação. Quando eu percebi esse pulo do gato, eu nunca mais usei LinkedIn. Eu só uso o LinkedIn pra anunciar o próximo evento. E agora eu quero fazer uns resumos de notícia e jogar no LinkedIn lá pra dar uns preview. Porque o profissional hoje, ele vai lá pra ir atrás de... Pô, legal. O Zé postou no LinkedIn esse link sobre a arquitetura de time. Então eu vou ler. Porque o Zé deu like, porque o Zé postou. Mas eu não... Ninguém usa o LinkedIn e fala, cara, eu gosto. É. A experiência de usuário é maravilhosa. Eu Ah, não, realmente isso não acho não, é. foda. Eu vou atrás disso. Cara, em vou geral, conteúdo alguma interação proprietário. é produzir alguma coisa, quer dizer, na verdade, na maior parte das vezes, alavancar o nosso. Ou produzir alguma coisa que esteja pensando no momento, ou, às vezes, ler algo que parece interessante. Eu sigo algumas pessoas que para mim são interessantes. Aham. E dali eu consumo alguma coisa, mas Mas uma coisa do LinkedIn funciona muito entrega bem. pouco. Se você se coloca, eu estou disponível para vaga, cai vaga. Cai vaga. Não, cai vaga, assim, na hora. Você fala, eu estou disponível. E o LinkedIn ainda fica perguntando, você está contratando? Você tá aberto para vaga? Tal? E funciona. Então, como ferramenta de recrutamento, ele é muito boa. E quando o recrutador vai entrar, ele vai querer ver se seu perfil tem alguma coisa. Então, eu falo, beleza, mas como eu não tô procurando vaga agora, meu perfil lá também não tem muitas coisas. Tá desatualizado. Exceto que eu tô me posicionando e tal, para essas outras coisas, mas não tem a ver com recrutamento. Agora, existe um subnicho do LinkedIn, porque você fez uma curadoria que você vai atrás de pessoas interessantes colocando conteúdo. Exato. Você deve ter dado um follow num monte de gente. Perfeito. Então, beleza, não precisa falar quem, E eu mas só, deu um follow. engajo nos posts das pessoas E ali eles estão que... tentando melhorar nesse ponto. Porém, existe todo um sub-universo do LinkedIn, do pessoal que posta conteúdo para ter conteúdo e que eles postam conteúdo que é para puxar o próprio saco. Ou puxar o saco da empresa. Então, assim, Exato. pô, cara, você vem aqui, você pede uma caneta emprestada, eu te empresto a caneta. Eu falei, foi mais do que uma interação, uma colaboração. Toda a experiência da entre troca da time. caneta e tal. Entendeu? O que eu aprendi trocando a caneta. Puta, não, isso aí eu concordo. Isso aí eu concordo. lições. Isso aí é- O que eu aprendi. Cinco trocando a lições. caneta. 5 lições sobre como trocar uma caneta com um amigo. Como a experiência de trocar numa caneta me transformou num profissional melhor. Tem Não, isso isso eu concordo Tem 1000%. sim, e tem uma leva agora que é além da questão dos recrutadores, né, que acontece, mas você tem dos vendedores, cara. Neguinho batendo na tua porta Sim. e toda hora tem milhões te procurando. Cara, tem E o esse copy problema. é igual, né? Tudo igual. Os caras não inovam Tem no um copy, velho. storytelling ali. daqui a Teve pouco uma vai que falar. mandou até. Sabe uma coisa que Era rolou? um texto gerado automaticamente e deu alguma cagada que não preencheu a variável. As variáveis. Puta, Né? porcentagem name... Mas vou te falar, sabe que tem um... Aí eu tenho certeza que você tem um desses 5 problemas. Pô, o problema é que todo mundo tem, né, cara? Sim. Sabia que é por isso que muito programador coloca emoji no nome? Ah, é? Porque quando vem um e-mail pra você e tá lá, olá, Jean Lucas, emoji de laptop.
Aí você, copiou do título. Porque eu coloco emoji no nome pra poder pegar esses robôs aí, cara. Boa. Sabe o que aconteceu comigo de LinkedIn? Essa história bizarra, cara. Eu recebi o contato de uma mulher, tá escrito lá. Ex-Google, atual Meta, time de contratação. Foi antes da Meta demitir lá, no meio da pandemia. Chegou e falou, tô com uma vaga aqui. Tá, olhei lá no site, a vaga existia. Fui lá e falei, pô, manda. Interessante. Aí falou, você tem que fazer esse teste aqui. Aí eu falei, vai ter que fazer um teste de programação, legal. Era pegar um negócio lá, um pedaço de código e fazer como eu implementaria lá uma função, tal, lá, beleza, porque era uma vaga pra programação. E um cara tinha cantado essa bola pra mim, eu falei, cara, não acredito, tá acontecendo comigo. Baixei, subi uma VM, baixei na VM, abri a pasta, tinha um executável dentro. Se você rodasse npm run, ia rodar o código, que ia pegar toda a pasta temporária do Chrome, subir para um servidor e pegar todos os seus cookies de sessões e mandar para um outro site. Depois o código para de funcionar e se deleta. Caralho, cara, é assim que os caras roubam conta de LinkedIn e conta de Discord, essas coisas assim. Aí eu cheguei pro meu amigo que trabalha no Facebook, faz lá parte do grupo, cheguei e falei, que é isso aqui, cara? Ele falou, você conhece essa pessoa? Eu falei, cara, não conheço. Procura se o LinkedIn dessa pessoa é esse nome. O LinkedIn era de um cara da Índia, que provavelmente ele fez esse teste antes. Então eles vão roubando o LinkedIn de outra pessoa, porque ele era pra pegar o meu, pra pegar de outra pessoa que eu tivesse contato. Caraca. No teu caso ia ser... Cara... Ia bombar. Não, porque ele é 5 mil pessoas, né? No teu caso ia bombar. Nossa, cara. E aí, pra você ver assim, que, pô, o golpe... Os caras são alinhados no golpe, cara. Cara. Eu não esperava. Eu só fiquei de olho porque um amigo tinha me cantado essa bola antes. Eu falei, Bem feito. cara, vou abrir numa VM. Eu nunca... Normalmente você não abriria na super VM. elaborado. E o resto do código era um exemplo de código normal, de React e tal, assim. Eu fiquei, cara, bem bolado o negócio. É targeted, tá ligado? Arquitetura Bem de roubo. elaborado, Né? bem elaborado. Bom, gente, fazendo a rodada final aqui, cara, não parece não, mas a gente tá aqui há... 10 minutos? 10 minutos, Ó, pô. Meia hora. Caraca, a gente já tá aqui há quase 2 horas. Faltam quantos minutos para 2 horas? Faltam 8 minutos. 8 minutos. Estamos aqui há 2 horas, gente. Não parece, mas foi um papo solto, leve. Né? Cara, ficaria mais 2 horas aqui facilmente. Fazendo a rodada final aqui, Rafa, começa você. Me diz aí como é que você viu esse episódio, o que você sentiu, como é que foi? Dá um depoimento pra galera aí. Cara, sensacional, porque você começa a refletir o quanto que o conceito de comunidade está instalado no nosso dia a dia. A gente usa bastante esse conceito, mas a gente acaba nem sempre valorizando, dando o devido valor que tem uma comunidade. E enxergar aqui, ouvindo você, Jean, sobre como funciona uma comunidade focada em tecnologia, que tem toda uma orquestração, como engajar e tudo mais, para mim, é muito sobre produto. A gente fala, cara, o que isso tem a ver com produto digital? Tudo, porque é sobre pessoas, sobre construir algo que onde as pessoas se juntam E super alinhado ao nosso propósito aqui, né? Exato, em torno de um problema e como que a gente pensa em resolver esse problema através de várias pessoas. Então, para mim, mais um episódio sensacional, Zé. Lindo. Lindo, nossa, profundo, hein? Cara, episódio sensacional mesmo, conteúdo muito, muito bom mesmo. E eu acho que conversa muito com o que tá acontecendo, né, no mundo, né, cara? A gente vê uma série das empresas, as maiores, principalmente de tecnologia, né, cara? Tem um canal de comunidade muito forte ali, né? Que ela incentiva os seus clientes ali a estar engajando até um pouco fora da marca, né? A marca tá meio que só dando suporte ali. Eu acho isso muito legal. E acho que pra nós isso aqui foi uma puta aula também, né? Pra nós do Produto Piloto aqui, pra gente também ter a nossa, né? E engajar mais os ouvintes e conseguir colaborar mais ainda e gerar valor pra eles, né? Então, cara, agradecer e é isso. Porra, foi excelente, assim. Foi um episódio... Foi aleatório, né? Foi lindo. Não foi aleatório. A gente falou muito sobre comunidade, falou muito sobre o perfil de CTO, falou muito sobre o que é aprendizado, o que é o nosso modelo... na real, de troca, de convivência, que tá tudo muito relacionado, né? Essas coisas elas estão conectadas. Eu acho que a gente conseguiu dividir muita experiência aqui uma bagagem muito legal.
Obrigado, Jean, por ter vindo. Obrigado por dividir a experiência conosco aí da criação do grupo. A Confraria de CTOs é um grupo que, puta, soma pra caramba. Tô sempre olhando, sempre consumindo ali conteúdo. Eu realmente não sou aquele cara que tá ali sempre contribuindo, porque é foda mesmo. A vida não é das mais fáceis. Não tô dizendo que eu sou tudo pior, mas eu tô sempre lá conectado, sempre lendo, sempre consumindo conteúdo que para mim é super importante. É muito importante esse espaço para você dividir, é aquilo que você falou, né? O lugar para você colocar seus problemas e ali colocar perguntas e expor para que as pessoas possam te ajudar. Acho que esse conceito é um conceito que ele é inerente à natureza humana, de se relacionar e etc. Acho que você está explorando muito disso, muito legal você ver um cara tão inspirado, tão apaixonado por esse assunto, fazendo uma coisa que soma para tanta gente. Parabéns pelo que você está fazendo, de verdade. Muito obrigado por dividir a mesa com a gente, cara. Realmente foi uma aula. Muito obrigado. Obrigado. Cara, e aí, pô, fala aí pro cara que tá lá em casa, te ouvindo, te vendo, como é que foi a tua visão do episódio? O que você daria de dica aí pra aquele cara que tá aí nesse processo, querendo se tornar um CTO ou querendo fundar uma fundar não, né? Orquestrar uma comunidade. Legal. Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo espaço. Muito, muito legal poder dividir um pouquinho do que é essa parte de comunidade. Raramente a gente tem esse espaço para poder falar sobre o assunto. Um assunto que é invisível, né? Mas está lá, as pessoas usam a comunidade, mas é invisível um pouquinho dessa gestão. Hoje fica de dica aí para quem tiver interesse. Se você quiser começar a sua comunidade, mas tem um material muito bom em português. Se chama Community Canvas, community-canvas.org. A gente pode pôr o link depois aí, pode me cobrar o link aí que eu mando. É literalmente um manual. Eu te boto o link na descrição. Isso, perfeito. Um manual de como começar uma comunidade, do que tem que ter, tudo mais. É um checklist para você poder começar uma comunidade. Está traduzido em português. Esse é a primeira parte. A segunda parte é se você tem um interesse em algum assunto, busque uma comunidade que tenha a ver com o assunto que você tem interesse. Então você vai poder ir mais a fundo, vai poder aprender mais e participe. Ajude o moderador, não seja sacana com o moderador. Se você é um líder de tecnologia e não faz parte da confraria de CTOs, entre em contato que eu coloco lá em espaço. E se você quer aprender sobre tecnologia, quer aprender sobre as notícias mais recentes de tecnologia, fica espaço também aqui para vocês todos, para os ouvintes também, conhecerem o Marmita Digital, marmita.digital, sem.com, sem.br, o site é só isso. E lá eu faço resumos de tecnologia direto no WhatsApp para quem tiver interesse. Se falar que veio pelo podcast, eu dou um desconto bem legal. Boa! Boa demais. E como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Ou qual é o melhor jeito de te encontrar? O melhor jeito de me encontrar é no marmita.digital, sem.com, sem.br, sem nada, só marmita.digital, ou no LinkedIn, Jean Lucas Lima. Perfeito. Muito obrigado, Jean. Bom demais. Boa, gente. Bom Boa. demais. Abraço. Uhul.